coração. Hora de juntar a família, hora de boa noite, bugrão. Eu falo no WhatsApp, escrevo, opino, resenho e todo mundo responde. Aqui eu não fico na mão. Chegou a hora de boa noite, bugrão. Olá, meu amigo Bugrino, olá, meu amigo do YouTube, olá, meu amigo da Rádio Web Planeta Guarani. Olha lá, tô aqui de novo. Muito boa noite para você, seja muito bem-vindo, viu? Apenas para você que está aí no Rádiosnet nos acompanhando, também estamos transmitindo simultaneamente no YouTube o nosso Boa Noite Bugrão, né? Espero voltar a fazer isso toda sexta-feira, sempre que possível. Às vezes não vai ser possível, né? Às vezes a gente tem algum compromisso, algum outro problema e tal, e acaba não dando. Mas sempre que possível, às sextas-feiras, a gente vem pro Boa Noite Bugrão aqui no nosso YouTube, tá bom? É um jeito de movimentar o canal, né? Vamos juntos, vamos bater um papo sobre o Guarani, vamos falar das coisas do Guarani, né? E um dia legal pra gente começar a falar, né? Falar do Guarani depois de uma vitória é sempre mais legal. Nós tivemos aí alguns resultados bem ruins, né? No começo da competição. O empate em casa com o Primavera, um resultado ruim dentro daquela circunstância, né? Um gol tomado no último minuto ali, depois veio a derrota para o Novo Horizontino, mais um resultado ruim. Jogador expulso, caramba, a 4 ali, né? Aí vem o Guarani Santos, até um jogo legal, um jogo interessante do Guarani, não foi um jogo ruim, foi um jogo interessante, mas também não veio o resultado positivo, né? Não veio a vitória, veio um empate, dessa vez conquistado pelo Guarani no último instante da partida, gol do Kevin, né, e tal. E agora a gente vem depois de uma vitória, não pela vitória em si, não é porque o Guarani venceu que estamos aqui, é porque é sexta-feira. E sexta-feira, tradicionalmente, é um dia de audiência mais baixa na rádio, então vamos abrir também para o canal. Quem sabe assim a gente melhora, né? Quem sabe assim a gente traz um público diferente, um público maior, outras pessoas nos acompanhando nesse formato. O YouTube é legal porque o pessoal interage bastante, né? O chat fala bastante e tal. E a gente vai, vamos ver se temos assunto, né? Aqui a gente vai, para você que está na rádio, tem todos os detalhes, a gente vai tentar não se atentar apenas a imagens, né, e tal. Vamos tentar fazer um programa mesclado para os dois públicos. Espero que vocês gostem. Ao nosso Boa Noite Bugrão, toda sexta-feira, hein? Aqui no YouTube. Segunda, quarta e sexta tem Boa Noite Bugrão às 8 da noite na Rádio Web Planeta Guarani, tá? Às sextas-feiras a gente vem para cá. Se o Guarani tiver um jogo numa sexta-feira, é óbvio, não vai ter Boa Noite Bugrão na sexta-feira do jogo, né? Vamos embora, vamos junto, vamos bater um papo. Já deixar um abraço aqui pro Márcio. Ó, o Márcio é o primeiro, Márcio Santana. Acho que é o Márcio lá de Paulínia, né, Marcião? Boa noite, Ortiz, bom programa. Obrigado, Márcio. Boa noite para você também. Pouca gente nos vendo. Acho que tem mais gente nos ouvindo do que nos vendo, né? Se quiser, YouTube, Rádio Planeta Guarani. Vai lá, você vai acompanhar também o programa em vídeo, tá? Fique à vontade, se quiser continuar no Rádiosnet também, não tem o menor problema, vamos junto. Vamos bater um papo sobre o Guarani, né? Que entrou em campo ontem para enfrentar o Velo Clube. Um adversário que vinha à frente do Guarani na tabela de classificação, era um confronto direto, né? O Guarani tinha 2 pontos até a partida, o Velo tinha 4 pontos, o Guarani precisava vencer. Qual era a necessidade do Guarani? Vencer para ganhar algum fôlego, né, nessa reta final já de Campeonato Paulista. Por que reta final? Porque já passou metade, né? Ontem marcamos exatamente metade do Campeonato Paulista. 4ª rodada, são 8 jogos na primeira fase. Era necessário vencer. Para quê? Para tentar dar uma encostada ali no G4, para abrir alguma vantagem em relação ao grupo dos rebaixados, né, e tal. O Guarani estava muito próximo, estava apenas nos critérios de desempate ali, né, fora da zona do rebaixamento e tal. Então o Guarani precisava vencer. Lógico, se pudesse jogar bem, melhor, né? Tanto melhor. Vencer jogando bem, tanto melhor. Velo Clube, um adversário
não dos mais fortes que o Guarani já enfrentou nessas primeiras partidas, né? O Primavera, por exemplo, para mim é muito mais forte do que o Velo Clube, né? O Novo Horizontino nem se fala, tá? O Novo Horizontino recém aplicou uma goleada aí, né, no Palmeiras, 4-0, né? O Santos é um adversário muito mais forte do que o Velo. Tá? O Velo Clube tinha 4 pontos, porque no meu entendimento já enfrentou o time bônus, né, do Campeonato Paulista. O time bônus é a Piruada, e não é por conta da rivalidade que eu falo isso, não. Falo isso porque o Guarani não, a Piruada realmente é o time bônus na competição, né? É um time que perdeu os 4 jogos que disputou até agora, tá? Poderia ter tomado muito mais do que os 7 gols que já tomou. Né? Vem com 0 pontos na lanterna do campeonato. O caminho natural deles é esse. E o Velo Clube tinha 4 pontos porque enfrentou e venceu a Piruada. Mas aquele jogo do Velo contra a Piruada me deixou com uma pulga atrás da orelha. Porque eu vi um Velo Clube jogando em cima, né? Um Velo Clube procurando, um Velo Clube perdendo boas oportunidades, com grandes defesas do goleiro, né? Dos caras e tal. Eu vi o jogo acontecendo e falei, pô, esse Velo deve ter alguma coisa a mais. Então, o jogo de ontem serviu muito mais do que para mostrar que o Guarani poderia vencer a partida, para mostrar também um pouquinho da diferença técnica, né? Porque, apesar de o nosso goleiro ter sido o principal jogador, defendendo uma penalidade, o Kaique França defendeu uma penalidade. O Kaique França fez 2 grandes defesas, uma delas a gente vai ver já no compactozinho do jogo que a gente separou aqui, e eu explico por que não tem todos os principais lances, porque nós temos uma limitação de 3 minutos, né, de reprodução de vídeo aqui, tá? Por conta dos direitos de transmissão. Então não dava para encaixar todas as defesas do Kaique ali nos 3 minutos, mas a gente buscou lá os principais momentos e tal, né, do jogo de ontem contra o Velo Clube, e a gente vai apresentar já já. O Velo é um time muito abaixo, né, dos demais. É um time que vai brigar contra o rebaixamento. Tem tudo para não cair. Tem tudo para não cair o Velo. Mas assim como o Noroeste, a Piruada, o Velo Clube vai brigar contra o rebaixamento. Essa é a minha modesta opinião. E acho que o Botafogo de Ribeirão também entra nessa briga. Esses 4 times, para mim, são os maiores candidatos nesse momento à queda. Tá? E era importante para o Guarani vencer para abrir um fôlegozinho lá atrás. Né? Venceu. Precisa convencer agora. Né? Precisa apresentar futebol, precisa evoluir, precisa crescer, precisa apresentar alguma coisa em conceito tático, precisa apresentar um jogo melhor, né? O Guarani tinha evoluído em relação ao no jogo contra o Santos, né? Em relação ao jogo de Novo Horizonte, onde o Guarani termina com um jogador a menos, muito prejudicado ali pela expulsão do Luca também, mas faz uma péssima partida, né? Tinha evoluído e ontem deu uma involuída. O Guarani foi muito inferior ao que foi contra o Santos, né? No jogo lá de Rio Claro. Importante vencer. É importante vencer jogando bem e é importante vencer quando você joga mal. Veja, time grande quando joga mal, vence. Time grande joga mal, encaixa uma bola lá e ganha o jogo. Né? Que o Guarani continue agora, né? nessa pegada e que venham outras vitórias. O próximo jogo é tão importante quanto. O próximo jogo do Guarani é contra a Portuguesa, fora de casa. Tá? Vamos torcer muito, né? Só na segunda-feira, 9h30 da madrugada, horário ruim pra caramba, já tem caravana do sócio campeão pro jogo e tal, né? Muito legal as caravanas aí acontecendo. Ontem nós tivemos uma boa presença de público bugrino. O pessoal falou 550, não, foram mais de 580 torcedores do Guarani, porque eu não sei como, mas tinha acho que 30 e poucos, né, caras que pagam mensalidades lá pro Velo, que estavam na arquibancada do Guarani ali torcendo, né? Então, quase 590 torcedores do Guarani, de um público de pouco mais de 2.000 torcedores no estádio. Baita público bugrino que fez uma grande festa. Aliás, quando a gente for ver os melhores momentos ali do jogo, a nossa narração está lá e tal, mas eu fiz questão de pegar o material da Federação Paulista de Futebol, que não tem narração, né? Você só tem o ambiente do jogo, e está ao fundo ali a torcida do Guarani mesmo cantando durante todo o tempo de jogo. Tá? Parabéns a vocês, viu? Obrigado por terem nos representado. Representaram todos nós bugrinos que não pudemos estar lá por um motivo ou outro. Tá? E o torcedor do Guarani saiu contente de lá. Saiu contente pela vitória. Se não satisfeito pela atuação, contente pela vitória, né? Perdão, estão me corrigindo aqui. Valeu, Elvis. Obrigado. O jogo contra a Portuguesa é 8 horas da noite, não 9h30. É que, para mim, 8 horas a gente vai sair do ar 10 horas, né? O nosso pós-jogo vai acabar mais de meia-noite. A gente vai dar bom dia a Guarani também, né? Vamos embora, vamos torcer e torcer muito. Então, era importante vencer. E até disse hoje à tarde no nosso Bugre Online, a gente precisa reaprender a comemorar vitórias. Tá? Nós estamos com uma dificuldade grande de comemorar vitórias. Né? Ah, mas o time está mal. Concordo, o time está mal. O time não apresentou um grande futebol.
Mas brigou, guerreou, né? O Kaique França, nossa, que grande goleiro, o Kaique França, responsável direto pelo resultado do Guarani, né? Acho que ficam essas relevâncias para o jogo de ontem, tá? E que o Matheus Costa agora encontre caminhos, né? Que haja alternância tática no Guarani. O Guarani joga do mesmo jeito o jogo inteiro, né? O jogo inteiro daquele jeitinho, não tem, muda nominalmente, muda volante por volante, zagueiro por zagueiro, lateral por lateral, meia por meia, né? Atacante por atacante e tal. Precisa dar um pouquinho mais de variação, quem sabe o Guarani se encontre ali, né? Quem sabe, né? Quem sabe. Mas o importante ontem era vencer o jogo, tá? E ganhamos, né? Vamos comemorar essa vitória. O Beto Toledo ficou de mandar um áudio hoje, comentando também, falando no programa, vamos junto, né? Não tem muito horário de duração aqui não, pode ser meia hora, pode ser 1 hora, pode ser 1h30. Vamos bater um papo sobre o Guarani, você já conhece o formato, é aquele formato que a gente trouxe no Bugre em Foco, que ficou no ar por algum tempo, né? E vem lá, vamos junto, vamos bater um papo sobre o Guarani, claro. Antes de tudo, eu tenho que agradecer muito a esse pessoal aqui que nos ajuda demais, né, a manter aqui o nosso trabalho ativo, o nosso trabalho firme, forte, falando do Guarani Futebol Clube, claro, né, toda a nossa programação, e também não é diferente no YouTube, num oferecimento deles, os nossos parceiros, parceiros e patrocinadores, gente que ajuda a gente aqui a manter a Rádio Web Planeta Guarani firme e forte na labuta, falando do Bugre. Vamos lá então, vamos ouvir a mensagem deles, vamos ver a mensagem deles. Ortopedia, fisioterapia e muito mais. Acesse e conheça clinicasoul.com.br, cuidando de você e da sua família. GM Tendas Galpões, venda ou locação de tendas e galpões modulares para você. Atendemos todo o Brasil. Acesse o site gmtendas.com.br ou chame pelo WhatsApp 19 97 409 0875. Programe já a compra da sua casa, do seu apartamento, do seu automóvel novo, 0 km ou seminovo. Adquira já uma cota de consórcio com a Ademicon. Fale já com o Guilherme Macedo no WhatsApp 19 3199 2632. É isso aí, graças a eles, né? Agradeço muito, imensamente. Clínica Soul, Dr. Pedro Basti Jorge, Dr. Rafael Basti Jorge. GM Tendas Galpões do Mário Nutti, Mário de Paulínia. Se você não conhecia, viu aí nas imagens no nosso YouTube um pouquinho, né, da estrutura da GM Tendas Galpões, né? Um abraço para o Guilherme Macedo, sucesso também com o seu consórcio Ademicon, viu, Guilherme? Isso serve para você planejar, programar a compra dos seus próximos bens aí, tá? Vamos junto, obrigado a todos eles, e é em nome deles, já que a gente abre aqui o nosso YouTube, abrimos o nosso chat, vamos lá. O Márcio Santana, obrigado, Márcio. Boa noite, Ortiz, bom programa, obrigado, amigo. Elvis Delgado, Elvis, tem fumaça do Elvis aí, Elvis Delgado, você não acha que o volante que veio do Fortaleza merece uma chance? Falta intensidade no meio, e talvez ele resolva esse problema. É jovem, né? Tem 21 anos, né? Acho que vai ter a oportunidade dele. Acho que foi o último jogador apresentado pelo Guarani, né? Vai ter ainda a sua oportunidade. Acho que o Matheus Costa, para mim, nesse momento, Elvis, o grande problema do Matheus Costa é não rodar o elenco. O Matheus Costa tem repetido muito as mesmas mudanças, né? Os mesmos jogadores têm entrado nos jogos, tá? Acho que o Fabrício Dias ainda terá oportunidade jogando pelo Guarani. Assim como o Lucas Martins, né, da nossa base, integrado ao nosso elenco profissional também, deve ter oportunidade. Tá? Acho que tem que buscar. O Guarani precisa de um segundo volante, né? Precisa encontrar esse segundo volante. Nem o William Farias não tem feito muito bem essa função. O Nathan Melo também não, né? Não tem desempenhado muito bem essa função até agora. O Ralf não é segundo volante, é primeiro, né? Sobraram os dois. E o Lucas Martins é segundo volante, tá? O Fabrício Dias tem a mesma idade do Lucas Martins, né? Ambos com 21 anos aí. Acho que ainda terá oportunidade, tá? Terá oportunidade. Poderá jogar pelo Guarani. Esse para mim é o grande erro do Matheus nesse momento, tá? Ele está usando muito a mesma coisa, né? Muito os mesmos jogadores, tá? E sem contar que ela improvisa, naquele improviso, né? Lá na lateral direita com o Cicinho e o Rafael, né? Jogando com o Cicinho no banco de reservas. São detalhezinhos aí que precisam melhorar um pouquinho, né? O Elvis Delgado, um abraço, boa noite para você também. William Fernandes, boa noite, Ortiz. Eu estive lá ontem e de fato a atuação foi bem abaixo, mas era importante vencer primeiro. As coisas tendem a melhorar. Essa é a minha esperança, William. Eu espero que o Guarani
evolua com a vitória, né? O resultado também faz falta, né? O cara tá trabalhando, tá treinando e o resultado não vem, né? Ele fala, pô, será que o problema tá comigo e tal, né? Então é importante vencer. É importante demais vencer. Vencer traz tranquilidade para a sequência de trabalho, traz confiança para o atleta, né? Vamos torcer. A vitória veio, agora é evolução. E para ganhar da Portuguesa vai ter que evoluir mais ainda. A Portuguesa é melhor que o Velo Clube, tá? Obrigado, viu? Obrigado, irmão. Marcelo Aguilhari, grande Marcelão, nosso especialista de arbitragem aqui. Boa noite, Ortiz e amigos. Ontem tiramos o pedido, é o que importa. Tô feliz? Tô, mas longe de estar contente com a produção da equipe. Feliz com o resultado, né, Marcelo? O futebol é resultadista, né? Agora, o Guarani precisa crescer, o Guarani precisa evoluir. Tem um campeonato ainda inteiro, tem meio campeonato para jogar, né? A gente sonha com uma classificação, não é verdade? Para classificar, no meu conceito, se você não tá acostumado a nos ouvir aí, no meu conceito, o Campeonato Paulista para o Guarani era um campeonato assim de 5 jogos muito claros, né? O jogo contra o Primavera, o jogo contra o Velo Clube, o jogo contra a Portuguesa, o derby em seguida, né? E a última partida contra o Botafogo no Brinco, tá? Esses 5 jogos definiriam a situação do Guarani. A gente traçou uma meta de 12 a 13 pontos para a classificação. Pode ser que classifique com menos, pode. Mas de 12 a 13 pontos para classificar. O Guarani chegou a 5 ontem, né? Ele ainda tem 3 desses jogos a disputar, né? E se conseguir a vitória, vai a 14, ótimo. Se ele der uma derrapada, um empate ali, né, nessa reta final, somando aos pontos que ele já tem e vencer 2 desses jogos, ele vai a 12 pontos. Com 12 pontos é possível que se classifique, aliás, é provável que se classifique. Né? Então, ainda é um campeonato possível, né, Marcelão? Mas precisa evoluir para deixar a gente mais tranquilo, né? Concordo muito contigo, viu? Obrigado, irmão. Tamo junto. Fábio Luiz Alves, um abraço para você, Fábio. Boa noite, Bugrino de Praia Grande, São Paulo. Importante vitória, mas o seu Matheus Costa está devendo muito na tática e no repertório. Concordo, eu chamo muito ele na Rádio Planeta Guarani de um treinador de repertório curto, né? Sempre a mesma coisa, sempre o mesmo jeito de jogar. E também já tinha certeza, viu, Fábio? O Matheus Costa é o calcanhar de Aquiles, né, do futebol do Guarani. É o cara mais contestado, né, nesse momento, né, no trabalho dele. A torcida ainda tem muito aquela reta final de Série C. Né? Conseguiu levar o Guarani para uma classificação? Conseguiu, legal, mas na hora de tirar o pedido, né, não conseguiu o acesso. E ele vai ser cobrado por isso. Não adianta, não dá para fugir, né? Mas estamos juntos, obrigado. Opiniões curiosas, acho que é o Neto de Jaguariúna, né, Neto? Boa noite a todos os bugrinos, para variar, jogo ruim, mas resultado ótimo. Espero que, se tiver que ser assim, pelo menos os resultados continuem, porque sinceramente não confio no técnico. Vamos lá, já que a gente está falando do resultado, então vamos conferir como é que foi o jogo, Netão? Vamos lá? Dar uma olhada aqui, vamos passar os olhos aqui no compacto que eu preparei aqui do jogo. Não estão todos os lances, né? Mas os principais lances estão aqui, a gente vai poder dar uma olhada. Tem a nossa narração aí no fundo. E a torcida do Guarani, que foi um espetáculo à parte lá, né? Cantando muito forte aí ao fundo, vocês vão ver o espetáculo que deu a torcida do Guarani, viu? Vamos lá, vamos lá. Fica vivo ainda, volta para o Guarani, a batida de longe. Nas mãos do goleiro Marcelo Carné, faz firme defesa ali no centro do gol. Ai, que bom, olha o Velo Clube, batida pro gol, Kaique França! Bota o primeiro milagre aí do Kaique França, Beto Toledo no chute do Matheus Norton de... Bola aberta lá na esquerda, Emerson domina, corta a marcação, o Emerson se aproxima da grande área, faz o passe na entrada da grande área, dominou, girou o corpo, foi pro solo, opa, ela deu falta fora da área, Beto Toledo foi a um pelo da linha da grande área, Beto Toledo. Pode chamar o VAR, foi dentro da área, pênalti pro Guarani, não é possível, ele tava dentro da área. Dentro da área, se o VAR não der, tá sendo roubado o Guarani, então. 47, autorizado o Guilherme Parede, é ele o goleiro e o gol, autorizado, vai devagarzinho pra bola, bateu, gol, é do Guarani, é do Guarani, é do Guarani, é do Bugre, é do Bugre, é do Bugre, é de Guilherme Parede, camisa número 7.
chegando o Velo, cruzamento do Joninha. Ai, meu Deus do céu, quase um gol contra do Rafael. Beto Toledo, a bola sai a escanteio. Escanteio, bola levantada no primeiro pau. A defesa do Guarani afasta, a bola fica viva dentro da grande área. Ainda vai de cabeça em cabeça, saiu na cara. Kaique França, mais um milagre. Ela dá pênalti pro Velo Clube, Beto Toledo. Não entendi nada, viu, tio? Eu não vi na onde ela conseguiu ver o pênalti ali. Quero ver com calma agora, mas tá marcado. Autorizado pela árbitra, 39:15 de jogo. Autorizado, Daniel Amorim partiu pra bola, vai bater pro gol, bateu Kaique França! Temos goleiro, Cleiton Vendemiato, Kaique França é o nome do jogo, Cleitão! Temos goleiro, Ortiz, temos goleiro, porque não foi uma batida ruim, foi no cantinho para beijar a bochecha da rede, mas com tudo que tem de técnico Guarani. Vimos aí os principais lances da partida, né? Não estão todos aí, tá? Por conta do tempo mesmo, são 3 minutos de uso máximo, né? Senão cai o vídeo aí e tal, por conta dos direitos de transmissão, mas... Você observou aí o Guarani, 2 lances, né? O primeiro do Maranhão, um chute de fora da área ali, fraquinho, na mão do goleiro. E o segundo, o pênalti, né? Cobrado pelo Guilherme Parede. Pênalti, foi pênalti, pô. O cara me lança lá, duvidoso. Não tem nada de dúvida, né? Foi falta dentro da grande área. Falta dentro da grande área é pênalti, né? Duvidoso é o pênalti do Velo Clube, né? Marcado ali, tá? Kaique França apareceu em mais uma jogada ali, que ele faz uma defesa... em 2 tempos, né? Cai no seu canto esquerdo, ali espalma a bola, volta e pega de novo, firme ali e tal. Garantiu o resultado para o Guarani, ajudou a garantir o resultado, defendeu o pênalti. Aí vocês viram o coro da torcida bugrina gritando o nome dele, né? Os caras têm tudo para virar ídolo do Guarani. Mas é muito pouco, né? É uma produção muito pequena de um time que... Desculpa, mas o Guarani enfrentando o Velo Clube, com todo o respeito que o Velo Clube me tem, o Guarani enfrentando o Velo Clube, o Guarani tem que jogar mais do que jogou, né? Pelo menos é o que eu espero de um Guarani enfrentando o Velo Clube, né? Ficou devendo 2 lances, o Guarani sofreu bastante, o Velo teve as principais oportunidades do jogo, apesar de o gol ter sido do Guarani e tal. Jogadores ainda devendo bastante em atuação, mas fica o resultado, fica a vitória, né? Vimos aí os lances, daqui a pouco a gente vai ouvir a entrevista do treinador. Tem o WhatsApp também, vamos lá, vamos pagar os nossos amigos bugrinos aqui no nosso WhatsApp. Eduardo Santos de Piracicaba mandou uma mensagem de áudio, é longa, mas vamos ouvi-lo. Fala, Ortiz, tudo bem? Boa noite. Sextou. Fala, planeteiros, sextou. Sextou com uma vitória do Bugrão, hein? Não foi uma vitória do jeito que a gente gosta, mas o importante é vencer. Jogando mal, jogando bonito, jogando feio, jogando de qualquer jeito, o importante é vencer, para deixar nosso final de semana mais feliz, para deixar o torcedor bugrino feliz, né? E também para a gente tirar um alívio, né? Chegamos ali perto do G8, vamos lá enfrentar os portuguesinhos lá, com possibilidade de trazer um ponto positivo, né? Na bagagem aí, porque os caras não são nenhum bicho papão, né? A única coisa aí que eu tenho a destacar aqui, que a gente, hein, Ortiz? Quanto tempo, Ortiz, que a gente não tinha um bom goleiro, hein? Cara do céu! Olha, acho que foi a contratação mais acertada que a gente teve aí depois do Fumagalli. Se eu não estiver exagerando, hein, Ortiz? Cara do céu, o cara é um paredão mesmo, hein? Será que ele era assim em todo lugar que ele passou, Ortiz? Qual que é a sua opinião aí sobre a carreira do nosso goleiro aí? Ele mantém a média da onde ele veio, dos antigos clubes? Qual que é a sua visão aí, que você é um cara mais antenado no futebol aí, ligado? O padrão dele tá subindo, tá caindo? O que você tem a dizer? Pena que o Beto não tá aí, né, para ele fazer essa análise técnica aí do nosso goleiro, que tá se mostrando o grande jogador desse time, hein? Um abraço aí, para não deixar de cornetar, né, Ortiz? Porque todo torcedor bugrino é corneta, né? Me pareceu aos meus olhos, hein, que o nosso atacante ali também não sabe bater pênalti, hein? O cara telegrafou onde ia bater. Sorte que ele acabou batendo um pouco a bola alta, né? O goleiro pulou e não pegou, né?
Mas também, né? Ganha também quem tem sorte, né? Se treina, que deve treinar, tem sorte. Um abraço, Ortiz, tudo de bom. E acompanhando você até o final do programa na viagem para casa. Um abraço. Valeu, Eduardo. Eu não sei se eu vou até o final da sua viagem, tá? Vamos ver quanto tempo dura o programa aqui. Deixa eu dar uma ajeitadinha no microfone. Fazer rádio é muito mais confortável para mim do que fazer YouTube, tá? Tenho certeza disso. Eduardo, eu acho que há um equívoco aí para mim no seu áudio. Respeito muito a sua opinião, mas eu acho que o Guilherme Parede bateu o pênalti muito bem. O goleiro é que foi bem na bola, né? E ele tanto bateu bem que ele bate forte. Se ele bate mais fraca, o goleiro pegaria, tá? O Carné foi muito bem para a bola, ele bate forte, tá? Bate muito forte mesmo, sem chance de defesa. Se ele bate fraco, o goleiro pegaria, tá? Os goleiros estão evoluindo também, né? Veja o Kaique França, veja o que fez o Kaique França ontem no jogo. O Kaique, ele tem uma explosão fora do comum, né? O Kaique França a gente já conhece, Eduardo Santos. Poxa, o Kaique passou anos aí na piruada e assim... foi responsável direto por muitas temporadas boas da piruada aí, viu? Um goleiro formado na base do Corinthians, foi reserva do Cássio por muitos anos. É um bom goleiro, surgiu como um goleiro extremamente promissor na base do Corinthians, tá? De lá do Corinthians foi para a piruada, foi emprestado e tal, depois se desvinculou, né, e tal. É um bom goleiro, viu? O nível dele é esse. Tá? No Sport também foi um dos responsáveis pelo acesso do Sport para a Série A do Campeonato Brasileiro. Nessa temporada passada ele sofreu um pouquinho com lesões, né? Mas Kaique França é isso, é um baita goleiro. Você fala assim, eu não sei desde quando a gente não tem um bom goleiro. Nesse nível, tá? Nesse nível, e eu vou explicar por que eu não boto o Bruno Brígido nessa. Eu já expliquei na rádio, mas explico aqui também no YouTube. O Bruno Brígido ficou muito pouco tempo no Guarani, né? Ele passa uma Série A2 no Guarani apenas, né? Então, não dá para ver a constância dele numa única competição. Nesse nível, eu trago o Jean lá de trás, tá? Que depois sacaneou a gente, foi lá para a piruada, né? E o Kaique França não veio direto, mas faz o caminho inverso, né? Então eu espero bastante dele, espero que ele mantenha, mas goleiro vai tomar gol também, né? Goleiro vai tomar gol, mas o Kaique tem nível, tá? É um baita goleiro. Acho que se ele mantiver esse nível de atuação, o Guarani está muito bem servido. E digo mais, né? Como a gente tem dito na rádio, se tivéssemos um Kaique França no gol no ano passado, teríamos subido com sobras, tá? Sobre a vitória, é importante ganhar, concordo, mas é importante também trazer um pouquinho mais de tranquilidade para o torcedor, viu, o Eduardo? Jogar um pouquinho melhor é bom, tá? É lógico, o importante de tudo é ganhar. Não adianta nada jogar bem e perder o jogo, né? Não adianta. Não quero ouvir, jogou como nunca, perdeu como sempre, né? Mas se der para dar uma melhoradinha no nível, é bom, viu? É bom. Um pouquinho mais de futebol, eu ficaria mais satisfeito. Mas agora é torcer para o time evoluir, né? Estava faltando a vitória veio. Que ela traga tranquilidade para todo mundo, né? Que o time possa trabalhar melhor agora, né? Vambora. Obrigado, viu, meu irmão? Boa viagem para você aí, tá voltando para Piracicaba, né? Boa viagem para você. Eu acho que eu não vou até o fim, tá? Na sua viagem, mas faço uma boa parte dela aqui no ar, tá bom? Vamos lá, vamos voltar para o nosso WhatsApp aqui. Desculpa se eu não me lembrar dos nomes de vocês, tá, gente? Best Player é o perfil dele aqui. Boa noite, Ortiz e amigos planeteiros. Valeu pela vitória que estava entalada na garganta. Bora realizar ajustes e versatilidade para esse time. Concordo. Precisamos encontrar outras soluções quando os atletas que estiverem em campo não corresponderem. Torço para que o Ryuta Takahashi tenha oportunidades, o que não aconteceu nem como reserva. O Ryuta, ele é um objeto de apego, né? O Fernando Baziotti, grande Fernando Sumaré. Eu sabia que eu tinha que lembrar o seu nome, Fernando. Obrigado. Vizinho do Beto Toledo, aliás, né? Cara, o torcedor do Guarani tem um apego absurdo, né, o Ryuta. Eu acho ele importante, mas o Ryuta, para mim, é um exemplo do que eu falo da limitação de visão do treinador, né? O que eu ouvi falar é que o Ryuta Takahashi é a quinta opção, então ele está sendo tratado como meia, né? Já vejo o Ryuta como um segundo atacante, vejo o Ryuta como um jogador que pode ser importante pelo enfrentamento, pelo 1 contra 1 dele, que é muito bom, né? Não custa tentar, a gente está com uma dificuldade para encontrar jogador de beirada. O Guarani anunciou hoje a contratação de um segundo atacante, né? O cara tinha acertado com a piruada lá por conta dessa situação de não receber salário. Chegou a ser apresentado lá, se eu não me engano, deu até entrevista coletiva, né? O Herbert tem 26 anos de idade. Eu me lembro muito do Herbert, de uma entrevista do Farney Coelho para Bandeirantes. O Farney, numa entrevista para Bandeirantes, ele fala assim: tem gente que entende de futebol lá em cima também.
porque eu estava monitorando um jogador aí da Série D e tal, a gente estava pronto para chegar junto no cara, e aí quando a gente chegou já tinha fechado com eles e tal, tá? Então o Guarani não trouxe o cara porque ele saiu da Piruada, trouxe porque já era interesse do Guarani anterior. Mas o cara foi para Piruada, chegou lá, não recebeu nada, viu que a coisa lá é mais embaixo, né? Veio para o Guarani. No Guarani ele vai receber, né? E é segundo atacante, 26 anos de idade. Passagem, o currículo dele não é de clubes conhecidos, né? Ele jogou pelo Iguatu, Maranhão, Nacional da Paraíba, Afogados de Alagoas, Souza da Paraíba, Grêmio Anápolis, entre outros clubes e tal. Já fica à disposição. Pode jogar, porque não chegou a entrar em campo pela Piruada, né? Não chegou nem a ser inscrito, né, pela Piruada e tal, então pode jogar pelo Guarani no Campeonato Paulista sem problema nenhum. Tomara que chegue, mas veja, o Ryuta pode ser deslocado, né, para essa beirada de campo aí, pode ser um jogador importante. O enfrentamento dele é muito bom, né? 1 contra 1 dele com o adversário, ele vai para dentro, né? Ele vai para cima. Vamos esperar, né, Fernando? Vamos esperar. Eu gostaria que o Matheus rodasse mais o elenco, viu? Ai, vamos junto. Tiago Oliveira, boa noite. Fala, Ortiz, boa noite. Estou aqui na escuta. Hoje sempre Guarani. Vamos junto, Tiagão. Ô, Fernando Bugrino Feiticeiro, boa noite. Boa noite. Tamo junto, Fernando. O Tiago Oliveira, volta aí, Ortiz. O Elvis vai vir pro Guarani mesmo? Não sei. Não sei mesmo, tá? Não sei mesmo. A grande vantagem é que o Patropi tá mais perto, né? Pra ele, né? E tal. Não sei. Eu não traria. Eu sou sincero, eu não traria. Tá? E não é por conta da rivalidade, não. Não é por isso. Quando eu digo eu não traria, é porque eu acho que o Guarani pode investir em jogadores com mais futuro, né? O Elvis já é um atleta de 35 anos, o Guarani já tem jogadores nessa faixa, né? O Diego Torres tem 35, né? O Elvis já é um jogador de 35 anos de idade. E aí o torcedor do Guarani, lógico, você lembra da apresentação do Luca? O Luca nem fez graça, né? O Lucas em momento algum fez graça, brincou com rivalidade e tal. O Elvis já brincou bastante, tem torcedor do Guarani que pode se sentir magoado ali, né, com tudo que aconteceu. Eu particularmente não traria, viu, de verdade. E não é menosprezo pelo cara ter jogado lá, não. É porque eu acho que o Guarani tem que buscar um atleta com mais objetivos ainda claros, né? Não sei, tá? Vamos aguardar. Acho que é caro também, tá? Bem caro, né? Moacir, acho que é o Moacir Paranhos, é ele mesmo. Boa noite, Ortiz. A princípio o que mais importou foi o resultado. Agora é esperar e torcer por uma melhora do time, tirando um peso dos ombros. Veio a primeira vitória, né, Moacir? O time encostou ali na zona de classificação, né? Até falei hoje à tarde sobre o tema. O Guarani está com 5 pontos, está empatado com outros clubes ali com 5 pontos também, mas alguns clubes que estão ou junto com o Guarani ou à frente do Guarani já pegaram um time bônus, né, que é a Piruada nesse momento, né? O Corinthians tem 5 pontos, mas estreou vencendo a Piruada por 3-0, né? O Velo Clube tem 4, agora está atrás do Guarani, mas a vitória do Velo foi sobre a Piruada, né? O São Bernardo está com 7 pontos à frente do Guarani, né? Já enfrentou a Piruada também. O Capivariano tem 7 pontos, também está à frente do Guarani, já enfrentou a Piruada também, né? Para mim o diferencial dessa competição vai ser o time que perder ponto para a Piruada. O time que estiver querendo brigar por classificação e perder ponto, ainda que empate com a Piruada, vai ficar pelo meio do caminho, ou tende a ficar pelo meio do caminho, tá? Temos que considerar isso também, né? Temos que pensar nisso também. São times que até têm campanhas melhores, mas pegaram o adversário mais fraco de toda a competição até agora, né? Então, que essa vitória tire um peso dos ombros, né? Fala Daniel de Santa Rosa de Vité, boa noite, família Bugrina, boa noite, Daniel. O Fernando, não temos jogadores pelas laterais, não temos triangulação pelas laterais, atacantes de lado não são dribladores, não temos jogadores de linha de fundo, o centroavante morrerá de fome. Criamos até o centroavante tático, né? Função do Matheus Costa aí, né? Com o Maranhão. Concordo muito contigo, Fernando, e digo mais, hoje eu até estava batendo um papo com um amigo meu sobre isso, né? Eu falei, eu acho que a falta de laterais para o Guarani, laterais, eu não sou fã do futebol do Emerson, tá? Eu acho que a falta de laterais do Guarani está influenciando diretamente em todos os setores, influencia na defesa, tá? Nós temos zagueiros bons, influencia na defesa, influencia no meio campo, porque o volante tem a todo momento que fazer cobertura ali, né? Ou mudar de posição, né? Influencia no ataque, porque o Beirada está tendo que voltar toda hora para fazer cobertura, se bem que a maioria dos treinadores hoje pede esse posicionamento do Beirada de campo, né? Laterais poderiam ajudar também nesse aspecto, né? Agora, já contra o Santos, nós tivemos bola pelas laterais, pelas beiradas do campo. Contra o Santos, o Isaac apareceu fazendo um 2 ali e tal, né?
Então também respeitar isso, né? E ele disse que o esquema tático não respeita a característica dos nossos jogadores, esse elenco poderia jogar muito mais, jogo posicional estático, socorro, por isso não tirarei nenhuma conclusão de nenhum jogador contratado. Minha opinião, respeito, tá manifestado e lida. Um abraço, querido, tamo junto, tá? O Fábio Luiz Alves, base do Corinthians, Kaique França, eu lembrei disso agora, né, ao apresentá-lo, né? Um bom jogador, viu? O Narquiste aqui, abemos goleiro, graças a Deus, né? Graças a Deus, né? O Kaique apareceu em todos os jogos do Guarani até agora, né? Em todos os 4 jogos do Guarani ele apareceu e foi bem, né? Obrigado pelo like, dá like aí, fortalece o canal, quase 100 já, vamos embora. Uma sexta-feira tá de bom tamanho, não posso nem tocar que hoje é sexta-feira, porque o YouTube tira a transmissão do ar, viu? Diz aqui que de tão pobre que estamos no meio campo, que até comecei a achar uma boa ideia a contratação do Elvis. Cara, é um cara que inegavelmente tem um bom toque, né? Um bom passe, né, cara? O forte dele é o passe e a bola parada, né? A Piruada jogou por anos, né? Foram 3 ou 4 anos aí jogando em cima dele, da bola parada e do bom passe dele no meio campo, né? Esse jogador o Guarani não tem, né? Só que, sei lá, dá para buscar uma coisinha melhor, né? Yuri VP perguntando se eu já falei. Boa noite para você também, perguntando se eu já falei sobre a SAF. Não, nem pretendo falar. A não ser que eu seja questionado. Eu não tenho muito a falar sobre a SAF do Guarani ou sobre a possível SAF do Guarani, Yuri. Acho que todo mundo já esmiuçou bem esse tema aí. Mas se você tiver alguma pergunta, posso tentar responder. Vamos embora. Narquiste, o Guarani tem mais sorte quando joga de branco. Contra a Luz, acho que jogaremos de branco novamente. Contra o Novo Horizontino, acho que nós fomos de branco, hein? Não deu muito certo, não. Carlos Silva, Saravá, Axé, salve algum, Saravá, Guarani, amor eterno. Saravá. Tamo junto, Carlos. O campeonato é curto, não adianta jogar bonito e perder, o importante é a vitória. Tá bom, concordo, o campeonato é curto, o importante é a vitória. Mas também é um campeonato que serve já de preparação para a Série C, né, Carlos? Acho que as duas coisas podem caminhar. 8 jogos, para mim, é ponto importante para a evolução já. Tá? 4 ainda não. 4 já é para mostrar alguma coisa a mais, mas evolução mesmo. Só classificando para uma segunda fase, dá para cobrar aí um time já com 9 jogos evoluindo, né? Lembrando que 9 jogos é meio turno de uma Série B, por exemplo, né? Com meio turno da Série B já dá para cobrar alguma coisa do time, né? Agora, se der para jogar um pouquinho melhor, né? Tira um pouco esse susto do Guarani, né? Importante é a vitória. A vitória não tem preço. A vitória pode vir a qualquer preço. Mas se ela vier uma parada para um futebolzinho melhor, ajuda, pelo menos no meu entendimento, tá? O Fernando disse que será que o nosso treinador aprendeu a jogar derby? Tá com medo. O derby é daqui a 2 jogos, Fernando. Fala do derby na semana do derby. E manda aquele like maroto e compartilha com os amigos, porque aqui só tem conteúdo top. Top eu não sei, mas até é bugrino, né? O Carlos Silva de volta diz que as peruas vêm aí, tomara que a diretoria tenha aprendido a jogar derby. Gente, eu não estou preocupado com o derby ainda. O derby é depois do jogo contra a Portuguesa, tá? O Márcio Enigma, boa noite, Márcio, tamo junto. Fernando, valeu, obrigado, Fernando. Vinícius Pilate, boa noite, meu amigo Ortiz, tenho achado que o Dentinho está abaixo do nível que apresentou no ano passado. As jogadas estão morrendo nos pés dele, tamo junto, grande abraço. O Dentinho fez um bom jogo contra o Santos, viu, o Vinícius? Ontem ele foi mal, e anteriormente também, mas contra o Santos ele entrou bem. Contra o Santos ele deu uma fumaça boa ali pelo lado do campo, tá? Ontem, como todo o time, foi mal, né? Muito mal mesmo, tem razão. Beringuel, Ortiz, você acha que o Elvis seria bom para o Guarani? Ele já integrou a Série C. O que você acha? Será útil? Acho que é isso que você quis dizer, né? Já falei sobre o Elvis, viu, Beringuel? Eu não contrataria, mas ao mesmo tempo é um jogador que tem uma característica que nós não temos no nosso elenco. Nós não temos um jogador que tem o passe dele, não temos um jogador capaz de dar lançamento, de pifar companheiro, de boa cobrança de bola parada decide jogos, né? A Piruada se fez com bola parada e com lançamento dele por muitos anos, né? Eu não traria, já expliquei por que não traria, não por ter sido ex-perua, nem nada disso, não. Porque acho que nós precisávamos de um jogador um pouco mais de objetivo ainda na carreira, tá? O Márcio Enigma, nosso atacante parede, está com defeito. Virou uma parede, né? A bola bate e volta, né?
Fez o gol de pênalti ontem, mas mais uma atuação abaixo também, concordo bastante. Lucas Castro, ouvinte assíduo da rádio também, obrigado, Lucas. Boa noite, Ortiz. Apesar de não concordar, eu acho que o derby vai definir o futuro do Matheus Costa. Se vencer, fica para a Série C, se perder, sai fora. Eu não renovaria de qualquer jeito. Cara, eu não consigo dizer isso. Não consigo mesmo, de verdade. Eu vejo um Guarani podendo virar uma incógnita total para a Série C, viu, o Lucas? Até por conta dessa movimentação de SAF, né? SAF é mais investimento, apesar de sabermos da interferência do Roberto Graziano ali, no momento da demissão e desdemissão dele e tal, né? Eu não sei o que pensa o Graziano, não sei se o Graziano já vai estar ativo na gestão para a Série C do Campeonato Brasileiro, apesar de saber da ingerência dele desde já, né, e tal. Não sei, eu não sei nem se o derby determina a permanência dele ou não, viu? De verdade. Não tenho esse feeling aí de momento, tá? E de fato, gente, assim, quem não sei, talvez quem não me acompanha estranhe, mas eu não sou muito apegado a esse lance de derby. Eu penso no derby na semana do derby, cara. Aí eu me transformo, aí eu quero ganhar o derby de qualquer jeito, mas antes disso eu vou nos jogos aí, viu? Vamos junto, quero sempre ganhar o derby, óbvio, né? Jair Sampaio, mais um áudio no nosso WhatsApp. Se você está aí, não quer mandar mensagem no chat, não sabe, o nosso WhatsApp é 19995186483. Jair Sampaio, solta a voz, meu amigo. Fala, Ortiz, boa noite. Boa noite aí a todos os amigos ouvintes. Ortiz, feliz pela vitória, né? Mas com uma leve preocupação aí com relação à performance da equipe. Não vi evolução. Muito pelo contrário, achei que o coletivo ali, a equipe foi mal demais ontem. O único destaque aí positivo para mim foi o goleiro, Kaique França, que se destacou, um baita de um goleiro. E eu acredito que o Matheus Costa ele deve cumprir aí o contrato dele, né, ficando para o Paulista, mas eu tenho uma leve impressão que se isso acontecer, ele pode ser que tenha o contrato renovado também para a Série C. Eu ainda acredito que a diretoria, acho que mais o Farney, né, confia que ele seja o técnico aí para a Série C, né? Que no papel, o nosso elenco para a Série C, acredito que vai fazer um bom campeonato aí e com certeza será um dos principais aí em busca do acesso, né? E eu tenho essa leve impressão que o Matheus Costa ficando até o final do Paulista, ele fica para o final da temporada. Por mais que eu não gostaria. Eu acho ele um técnico fraco. Acho ele morno demais, não tem, igual eu falei ontem numa mensagem, né, a fala dele, as coletivas dele dá preguiça, e um técnico sem pulsação, né, pelo menos é o que aparenta, enfim, e eu acredito que isso venha acontecer, caso ele permaneça até o final do Paulista, ele vai até o final do ano. Ou não, né? A não ser que aconteça uma derrocada aí, o Guarani começa mal a Série C e aí automaticamente ele é desligado. Mas vamos aguardar, né, Ortiz? Fala, Jair, um abraço para você. Cara, eu não tenho essa sensação de... Acabei de falar sobre isso até, né? O Beringuel também, mesma pergunta, Beringuel, perdão, é o mesmo tema aqui que a gente está tocando agora, né? Ele pergunta se eu acho que o nosso técnico fica só até o final do Paulista... ou ele cai fora, quem você acha se ele cair? Não acho nada, Beringuel, não indico treinador, não indico jogador, não acho nada, viu, irmão? Eu não consigo ter essa prevenção, porque eu não sei, cara, como será o Guarani para a Série C, né? O Guarani tem algumas reuniões importantes marcadas para os próximos dias, no começo do mês de fevereiro, depois no começo do mês de março definirá a sua situação sobre SAF, né? Lembro que a Série C começa no dia 5 de abril, então teremos esse negócio já meio que resolvido antes disso, com um mês antes. Um mês também é tempo de planejamento, tá? Eu não sei qual é o planejamento e eu não tenho essa impressão de que se ele ficar até o fim do Paulista, ele será o treinador para a Série C. Eu não consigo ter essa leitura.
O Guarani, a partir do momento em que aprovar a sua SAF e aprovar a negociação da sua SAF, quando ele se tornar SAF, né, porque uma coisa também não é automática, né, ele precisa primeiro burocraticamente se resolver, mas a partir da aprovação já terá um caminho, né, aberto ali e tal. Ele vira uma incógnita para mim. Eu não sei o nível de investimento que virá, eu não sei qual é a proposta da SAF, qual é o projeto de SAF, né, do Roberto Graziano. Eu não sei, então eu não consigo ter esse feeling que vocês têm. Eu consigo dizer que o Matheus Costa é tudo isso que você falou aí, já. Com isso eu concordo bastante. Aliás, eu diria até que o Matheus Costa é uma das vítimas do media training. De verdade, o Matheus Costa para mim é vítima do media training, né? Em seguida nós vamos assistir a entrevista coletiva dele ontem. O Matheus era um técnico que pulsava. Eu lembro até de uma entrevista dele no Operário que ele falava que o time dele foi um time frouxo, ou era um time frouxo ali e tal, né? Era um treinador que tinha sangue nos olhos. E o Matheus Costa no Guarani tanto faz, né? Matheus Costa, paz e amor, não muda a fisionomia, né? Durante a entrevista e tal, né? Isso eu posso dizer, mas talvez ele seja vítima do tal do media training, viu, cara? Talvez, né? Talvez. O cara se preparou tanto aí para falar ao microfone e tal, que esqueceu das suas afeições. Cleitão até falou ontem, né? A impressão que eu tenho é que eu tô vendo aquele cara que fez botox e tal e que perde as expressões no rosto, né? É o que eu vejo nas entrevistas do Matheus. E hoje à tarde eu disse, não tem por que não repetir agora à noite. O grande inimigo da proposta de jogo, né, do Guarani nesse momento é, para mim, a limitação do treinador. Eu vejo o Matheus Costa limitado. Vejo mesmo. E assim, eu sou obrigado a falar o que eu penso, né? Então, seja por dirigentes, né, eleitos, ou seja por adquirente de SAF, que o Guarani pense bem, né? Porque ele tem a obrigação de sair da Série C nessa temporada. Esse é o principal objetivo do Guarani em 2026. Sair da Série C como era em 2025 já, né? Estamos fazendo hora extra, né? E já que a gente falou, já que você falou tanto aí do Matheus Costa, vamos assistir junto a entrevista coletiva dele ontem, lá em Rio Claro, depois da vitória do Guarani por 1-0, e vamos ver se a gente concorda com muito do que ele falou aí, ou se a gente discorda. Boa noite, Cairo Oliveira do Globo Esporte PPTV, parabéns pela vitória. Eu queria fazer duas perguntas para você. Primeiro, em relação a essa vitória, que é a primeira de vocês no campeonato, qual que é o sentimento, talvez até um certo alívio, né? Vocês já tinham ido bem contra o Santos e agora conquistam a primeira vitória, traz um certo alívio, e essa vitória faz o Guarani dar um salto na tabela, né? Está em 9º agora. Como é que ficam os objetivos de vocês? Porque agora dá para olhar na parte de cima, né? Talvez chegar no G8. Se puder falar então do sentimento com essa vitória e dos objetivos do time agora no campeonato. Boa noite. Boa noite, Caio. Boa noite a todos. Vitória importantíssima. Acho que o primeiro objetivo era realmente a gente sair daquela situação incômoda, e o segundo objetivo nosso é a gente buscar esse G8, que é uma primeira conquista nossa na 8ª rodada, e a gente está entre os 8 primeiros para continuar na competição. O desempenho da última partida nos deu confiança para vir para cá hoje, almejando a vitória. Então, muito feliz pela entrega, pela dedicação e pelo comprometimento dos atletas em campo, que concretizaram esses 3 pontos, que é fundamental numa competição equilibradíssima. Você conseguir uma vitória fora de casa, tem que valorizar tudo que esses atletas fizeram na partida de hoje. Matheus, Pedro da TV Claré, falando agora um pouco sobre a parte técnica, principalmente num jogo que foi tão duro, né, tão faltoso desde o primeiro tempo ali. Quero saber a sua análise, a sua avaliação, quais ajustes você considera que foram cruciais para essa primeira vitória de vocês no Paulista? Eu vejo que foi um primeiro tempo de muito duelo, muita disputa. Segundo tempo, criaram-se mais espaços. A gente, com a vantagem no placar, teve grandes oportunidades. Faltou um pouquinho de capricho nesse terço final, para nesses momentos que a gente criou, que eu me lembro, a grosso modo de cabeça, 4 contra 3, 3 contra 2 e 2 contra 1. Um acabamento final um pouquinho mais precioso, para que a gente não passe esse sufoco que é normal numa competição equilibrada. Mas eu vejo que foi um jogo muito truncado, de muito duelo, de muita disputa.
e feliz dentro desses duelos que tem em cada metro quadrado do campo, a gente ter levado vantagem e ter levado os 3 pontos para casa. Matheus, queria que você falasse agora sobre o jogo de segunda, né, contra a Portuguesa lá em São Paulo. Sei que vocês vão ter os próximos dias aí para pensar só nesse jogo, mas que tipo de jogo você imagina que vocês vão ter lá em São Paulo na segunda-feira? Acredito que seja um jogo de característica diferente. A gente veio para cá sabendo que a gente ia ter hoje muita disposição, muito duelo aéreo, muita disputa pela segunda bola. O Velo tem uma característica de muito volume em bolas longas, tentando utilizar o Daniel Amorim e os atacantes de lado que estão sempre procurando dar apoio para ele. Então eu falei que a gente ia ter que ter muita disposição nesses duelos aéreos de primeira bola e ia ter que estar muito próximo um do outro para a gente ficar com a segunda bola, para tentar ficar com bola e envolver o Velo. Então requer um jogo de muita atenção aqui, com muitas disputas e muito contato, né? Então a gente ia ter que utilizar muito da força para esses contatos, a gente vencer e ficar com a bola para tentar envolver o Velo a partir do momento que a gente ficasse com bola. Vejo que o nosso próximo adversário é uma característica diferente. É um adversário, primeiro, que fez uma brilhante partida ontem, tive a oportunidade de acompanhar, com alto grau de dificuldade, né? Jogar fora de casa contra um adversário que jogou. Então é uma característica de uma equipe que busca permanecer com a bola, busca pressionar o adversário. Então a gente tem que ser inteligente, saber que cada jogo tem uma história e a sua característica. Vejo que a próxima partida nossa tende a ser de uma característica diferente, e a gente tem que estar muito preparado para a gente buscar pontuar lá no Canindé. Bom, tá aí, né? Essa foi a entrevista do Matheus Costa. Eu concordo com quase nada dessa entrevista. A única coisa que eu consigo concordar é que ele falou para o seu time que tinha que ser mais forte fisicamente, né, e tal. O Guarani perdeu duelos por cima, perdeu duelos por baixo, o Guarani não teve a segunda bola, o Guarani não teve grandes oportunidades. Talvez tenha tido jogadas que pudessem vir a grandes oportunidades que não foram concretizadas, né? Mas longe de dizer que o Guarani criou grandes oportunidades, que poderia ter caprichado um pouco mais. O Guarani viveu de 2 finalizações, gente. Aquela recuada do Maranhão e a cobrança do pênalti. Basicamente isso, né? Uma jogada ou outra ali bem tramada, eventualmente, pela beirada do campo, mas muito pouco, nada de jogada construída no meio campo, que é onde se define o jogo, né? Um Velo Clube com menos posse de bola, mas no chutão, sendo muito mais vertical que o Guarani. Um adversário de baixo nível, que tinha uma única jogada, o chutão, né? E jogada pelas laterais. Nisso o Velo Clube mostrou ao Guarani um bom caminho. O Guarani poderia optar por isso. O Matheus Costa sempre fala que cada adversário pede um jogo diferente do outro, mas eu vejo o Guarani fazendo o mesmo jogo, comandado por ele, né? Vejo o Guarani repetindo muito do que teve de defeitos em jogos anteriores, tá? Eu não consigo enxergar esse jogo do Matheus Costa, não consigo mesmo. Só falta ele dizer que a gente foi superior ao Velo, né? Fomos superior só no placar, né? Então, e a fisionomia dele, né, cara? É o mesmo que apresentar isso aqui assim, ó. Tá, jogou mal, mas jogou e tal. Não dá, né, cara? Não dá, pulsa, vibra, passa essa intensidade, né, pro público, né? O torcedor quer ver isso, o torcedor quer... O Pintado, apesar de ser um péssimo treinador, é um treinador que pulsa, né? Ouvi a entrevista coletiva do Pintado ontem, enquanto eu apresentava o nosso pós-jogo aqui. O Pintado puto da vida, falando algumas coisas fortes ali e tal, né? Contestando o jornalista. Sei lá, cara. Eu não gosto. Não gosto mesmo. Mas esse é o Matheus Costa, né? Vamos ver se o Beto manda um áudio aí pra gente poder ver qual é a opinião dele também, o que ele traz de incremento aí e tal. Eu não gosto. Não gosto. Acho o Matheus Costa o calcanhar de Aquiles do futebol do Guarani. Vamos aguardar, né? Aguardar as definições aí do Guarani. O Guarani vai virar uma incógnita quando se transformar em SAF, né? Aí eu não sei. Não sei o que esperar no Guarani. E já tem uma do Fernando aqui, o Bugrino Feiticeiro, que eu concordei ontem e vou concordar hoje de novo também no YouTube. Primeiro o Elvis Delgado. Concordo contigo, Elvis. Foi mais ou menos o que eu falei ali na minha análise sobre o Elvis, né? Jogador lá, ex-perua, né? O Guarani precisa de um meia com uma maior mobilidade e dinamismo. Ele tem bom passe e bola parada, mas acho que não encaixa no nosso time. Eu não traria. Eu não digo que não encaixa, eu digo que o nosso time não tem esse jogador, né, com essa
esse bom passe, essa boa bola parada. Mas ao mesmo tempo é um jogador que tem que ter um sistema de jogo montado para ele, né? E o Matheus Costa não me parece afeito, né? Tanto que ele tem o Diego Torres. Ele poderia montar um sistema de jogo para o Diego Torres. Talvez o Diego pudesse render mais. É outro cara que está devendo bastante, né? Não dá. O Matheus não é afeito a montar um sistema de jogo para um jogador, né? Eu não traria, por esses motivos, tá? Um abraço, viu? O Marcenigma é o Márcio Carvalho. Fala, Marcinho, um abraço. Seu corneta favorito, verdade, você corneta bastante, viu? Apesar de tocar cavaquinho, seu forte é a corneta, Márcio Carvalho. Abraço, meu amigo, tamo junto. O Fernando, ó, essa é a mensagem que eu concordei ontem à noite e vou concordar de novo agora. Ele disse assim: com SAF, eu gostaria do Léo Condé como treinador e meias bem melhores, laterais melhores, enfim, jogadores melhores. Então, é a mesma resposta que eu te dei ontem, eu vou te dar hoje. O Guarani vai virar SAF para contratar o Elvis. O Guarani precisa virar SAF para contratar o Elvis, né? Com todo o respeito, mas o Guarani não precisa virar SAF para contratar o Elvis, né? O Guarani vira SAF e mantém o Matheus Costa. O nível de investimento tem que ser maior, né? O Léo Condé é um cara que me agrada. O difícil é convencer o Léo Condé, porque ele já recusou uma proposta nessa saída e não saída do Matheus Costa. Um dos nomes procurados pelo Guarani foi o Léo Condé e ele disse não. Nós não podemos esquecer também que tem uma Série C pela frente, mas eu espero coisas muito melhores, né? Eu disse ontem e repito agora, Fernando. Nós não precisamos nos transformar em SAF para alguém administrar os recursos que o Guarani vai gerar, né? As cotas ou os recursos que o Guarani vai gerar. SAF é para mudar o patamar, né? O próprio presidente diz isso, as pessoas que são favoráveis a ela dizem isso, então que a SAF venha para mudar o patamar do Guarani, né? É isso que eu espero, tá bom? Valeu, Marcinho. O Eric Quinalha passando para deixar um like. Boa noite, Bugrão. Boa noite, Bugrão, agora no YouTube, né, Eric? Obrigado, irmão. Tamo junto. Fernando, mais uma aqui, deixa eu voltar. Acho que eu perdi aqui a sua mensagem. O duro do chat é esse, cara. Do chat vem muita mensagem. A mensagem corre, aí a gente fica que nem bobo aqui procurando, viu? Não renovaria com esse treinador de jeito nenhum. Valeu, Fernando. Tá bom. O Fábio Luiz Alves, lateral direito, Pinho, lateral esquerdo, Vitor. Eu chamo de Vitinho, né? Vitor Gabriel são bons laterais, só precisaria de oportunidade. Olha, Fábio, eu acho que os dois são bons laterais. Eu disse isso durante as transmissões da Copa São Paulo, né? Nós transmitimos todos os jogos e vi também todo o Campeonato Paulista do Guarani, né? No Sub-20, no Sub-17, no Sub-15 também. São dois bons laterais, mas eu ainda não os considero prontos para o profissional, tá? Mas são bons laterais. Para mim falta um pouquinho de maturidade. O Vitinho, por exemplo, o Vitor Gabriel, ele perdeu 1 ano e meio da sua carreira integrado ao elenco profissional sem jogar. Ele subiu com o Humberto Louser, ficou só treinando, não teve nenhuma oportunidade, foi embora. Quem sofreu muito com isso foi o Ian que hoje está no Inter de Porto Alegre. Subiu para o profissional e não jogava, tá? Esses caras eles precisam jogar. E o Matheus Costa não é um cara para trabalhar base. Não é para isso que o Guarani contratou, o elenco contratou. Tá? E com boa interferência dele também. O Narquiste, que nada técnico de 50 mil não é pior que as opções disponíveis para a Série C, por isso que o mantiveram. Tá bom. Quem manteve foi até onde a gente sabe, né? A diretoria o demitiu, né? Quem manteve foi o investidor, que não pode ser denunciado, mas que depois fala que é, né? E tal. É meio confuso isso, né? Nosso maior adversário é o esquema tático do nosso treinador. Valeu, Fernando, Bugrino feiticeiro. O Beringuel de novo. Sabe o que eu não entendo, Ortiz? O time faz pré-temporada, né? E na hora do campeonato os caras não se entendem. Acho que o elenco que o Guarani tem é para apresentar esse futebol sofrível. Então, Beringuel, pré-temporada serve para muita coisa, né? Principalmente para aprimorar a parte física também, né? No começo de competição, o jogador ainda está muito preso, né? Fisicamente, ainda está com a perna pesada, né? Como se fala na gíria do futebol, né? Mas o Guarani tem um elenco, para mim, muito melhor para a Série C do que para o Campeonato Paulista. Esse elenco do Guarani é forte para a Série C. Para mim está acima do nível, né? Ou está no nível dos times que subiram na Série C nas últimas temporadas, da maioria deles, tá? Mas para o Campeonato Paulista, essa era a minha dúvida, né? Tá? Para que treinar e para que pré-temporada? É necessário, Beringuel. O Narquiste, convenhamos que montar esquema tático, tendo que optar entre Isaac ou Diego, Maranhão ou Luca, não é fácil. Tá bom, então oscila. Você não, então,
Varia, né? Você não precisa necessariamente ter um centroavante, concorda comigo? E por que o Guarani tem só o Isaac ou o Diego? O Guarani tem outras opções para meia. Ainda que não meias. O Isaac para mim não é meia. Para mim o Isaac é um meia atacante, né, Narquiste? Entende? E esse elenco foi montado pelo Guarani, né? É um elenco montado pelo Guarani, né? Para competição. O Guarani apostou nesses atletas. O Guarani renovou com o Isaac, né? E eu, quando renovou, eu disse, para que renovar? Mas renovou, né? O Fernando, não temos... De novo, Fernando. Poxa, eu passo o programa inteiro falando disso, Fernando. Não temos padrão de jogo, investimento num bom elenco e não temos um time com padrão de jogo. Tá bom, Fernando, Bugrino feiticeiro. Renato Rangel, boa noite, jovens amigos planeteiros, treineiro de uma nota só, vaza. Pessoal batendo bastante no Matheus Costa também, né? Fábio Luiz Alves, as perguntas dos repórteres são muito fracas, concordo. O time joga sem lateral direito, sem condição, matando o Mirandinha, que tem que jogar na lateral, quando chega no ataque, chega morto. E o que é mais um detalhe, Fábio, o Mirandinha, ele rende mais jogando pelo lado esquerdo do que pelo lado direito. Tá? Mas por conta dessa volúpia, né, de atacante tem que marcar, tem que recompor e tal, o Mirandinha está jogando pelo lado direito, para cobrir ali, às vezes, do Rafael, né, que não é lateral. Não dá para entender como é que você joga com um zagueiro improvisado tendo um lateral de posição no banco, né? Ainda que seja o Cicinho, que é mais um que a gente contestou a permanência, né? Tá? Mas as perguntas não são de repórteres locais também, né? A maioria são de repórteres da praça do jogo, né? Aí fica difícil, viu? Ciro Souza, chega de 4-3-3 em todos os jogos, perdemos o meio de campo, mudaria para o 4-4-2. Eu também, Ciro, ontem eu defendi essa tese no nosso pós-jogo, tá? Talvez até um 3-5-2, talvez. 3-5-2 não é defensivo, tá? Eu mudaria o sistema de jogo do Guarani. Ricardo Barbosa, falta um 10 agressivo. Falta mais que isso, viu, Ricardo? Faltam laterais, faltam volantes participativos, faltam beiradas participativas, falta centroavante, posicionamento, falta muita coisa, viu? E o Narquiste aqui, ainda acho que somos muito otimistas com esse elenco. Sua opinião, respeito. Para a Série C, eu acho um bom elenco, Narquiste. Para o Paulista, me deixa dúvidas. Para a Série C, eu acho um bom elenco montado pelo Guarani, tá? Para a Série C. O problema é que eu disse aqui o tempo todo, né, na rádio. Antes da Série C tem o Paulista, né? Vamos voltar para o WhatsApp da rádio agora. Apaguei todas as que tinham pendentes aqui. Juliano, um abraço, Juliano. Boa noite para você também. Boa noite, Ortiz, tudo bem? Parabéns pelo programa e pela transmissão de ontem. Não dá para entender como jogamos com raça e vontade contra o Santos e de repente você vê uma queda absurda em Rio Claro. Não podemos ter essa instabilidade, pois o campeonato é curto. Grande abraço. Então, a gente falou muito aqui, né, Juliano, sobre essa coisa de doping natural, que é o fato de você enfrentar um Santos, né, que é um dos chamados grandes aí de São Paulo, um jogo em canal aberto, com a Record transmitindo o jogo para o Brasil inteiro, e o jogador queria aparecer mais nesse jogo. É inaceitável, né? É inaceitável. O time que... não que o Guarani tenha feito uma grande partida contra o Santos, mas mostrou uma evolução, né? E ontem ficou muito aquém, muito abaixo, né? Não pode ser assim. O jogador não pode jogar só quando tem vitrine, né? O jogador tem que jogar em todo momento. O Paulista por si é uma vitrine, né? E aí vem o treinador também, né? O treinador não pode aceitar passivamente. Ele tem que cobrar o seu elenco, né? Desse aprimoramento, dessa evolução jogo a jogo. Concordo contigo. Beringuel, já li lá no chat, né? Vamos embora. O Dantas, boa noite, Ortiz e amigos. Estou passando para cumprimentá-los. Muito obrigado, Dantas, pela referência. Tamo junto, meu irmão. O Jair Sampaio, Ortiz, o Luiz Miguel rescindiu, foi embora para o Uberlândia. Agora só falta o Samuel. Verdade. Já tínhamos falado da saída do Diogo Silva, né? Que saiu ontem, né? E hoje o Luiz Miguel. Apareceu lá só como Miguel, né? Sua rescisão e tal. Uberlândia. Tá à altura dele, né, o Uberlândia, né, graças a Deus. Falta o Samuel, é o último dos moicanos, né, ou o último dos toneladas, né. Vamos torcer. O Guarani diz que esses caras não fazem parte dos planos, não fazem parte do elenco, nem sequer treinam, mas os caras continuam aí, né. É complicado, né, Jair? Vamos junto, vamos embora. O Beto Toledo vem aí agora, chegou a hora do comentário dele.
Beto Toledo participando aqui do nosso Boa Noite Bugrão, agora também às sextas-feiras aqui no nosso YouTube. Vamos lá, espero que vocês gostem aí do comentário do Beto Toledo, vocês que não o conhecem, vocês que já o conhecem, sabem que vem muito conteúdo, né, Beto? Vamos embora então, vamos ouvir o seu comentário, depois a gente volta para o final do programa. 21 horas e 5 minutos agora, ao vivo, para você que está na reprise, eram 21 horas e 5 minutos. Vai lá, Beto Toledo. A bola rola, ele fala sem medo, enxerga o jogo, vem aí, Beto Toledo. Olá pessoal, boa noite Ortiz, boa noite amigos da Rádio Planeta Guarani, hoje é 23/1, sexta-feira, sextou com friozinho, sextou com cara de outono, mas não tá com cara de verão. Mas a galera acho que tá pra rua, hein? Sextou, vamos sair pra rua, vamos passear, mas antes vamos ouvir a Rádio Planeta Guarani, que é o que liga, né? Ou vai de fone aí também, não tem problema nenhum, não. Ortiz, Guarani anunciou 3 assuntos, tá? Muito rápidos. Guarani anunciou agora à tarde o Herbert, né? Acho que é assim que se fala, né? Mesmo, né? Herbert, não sei, eu acho que não deve ser Herbert, não, né? Apesar de ser com H. Se for Herbert, me corrija aí, tá, Ortiz? Mas vou insistir falando Herbert. Guarani anunciou ele tinha Herbert, sido anunciado como reforço da Piruada no começo do ano, só que foi um daqueles que acabou rescindindo o contrato porque não foram inscritos, né? Bateu o pé lá, rescindiu o contrato porque não estava no bid e acabou nesse momento. O Guarani foi lá e buscou, estava em Campinas já mesmo, né? Encontraram na rua ali e falou, pá, vem pra cá. Trouxeram o Herbert. Bom, eu fui tentar algumas informações, Ortiz, e honestamente nada que seja relevante, tá? Eu tive acesso a um vídeo de um pouco mais de 11 minutos aí. É difícil fazer uma avaliação por vídeo de um atleta. O que a gente consegue falar é sobre característica, né? Ele é um beirada que joga pelo lado esquerdo, principalmente, né? Mas é destro. Tem 1,78 m, ou seja, uma altura mediana aí, de mediana para alta, né? Por ser beirada, pode ser considerado até alto, né? É um jogador que fez gols de cabeça, né? Tem pelo menos 3 gols de cabeça aí na temporada passada. Sempre no primeiro pau ali raspando, se posiciona bem nessa posição, entra também muito bem no segundo pau, no canto inverso, né? Da cobrança. Então, por exemplo, se o escanteio e a falta vem pelo lado esquerdo, ele se posiciona pelo lado direito, né? Pegando o canto inverso também fez gols. É um jogador de força, trombador, né? Ele põe velocidade pelo lado e ele vai correndo ali, né? Com o objetivo de dar velocidade para o campo de ataque, né? E ele vai trombando e vai conseguindo levar na força ali. É um jogador de muita imposição física, mas não me pareceu muito habilidoso, não, né? Me pareceu um jogador muito assertivo com relação à habilidade de passe, nem nada disso. Um contra um dele é razoável, né? Muito mais na velocidade e na força do que na categoria do drible, né? Não é um jogador driblador, não. Jogador de um cara de Série C, né? Ou seja, colocar a bola na frente, dar correria pelo lado ali. Tem uma recomposição relativamente boa, mas não dá para ver muito pelo vídeo, não, porque a maior parte dos lances estão voltados pro ataque, né? Tem uma ou outra bola ali em que ele tá recompondo e rouba a bola, e normalmente já parte direto pro ataque. Mas enfim, tá contratado, atleta jovem, né? 26 anos. Tem passagens inexpressivas aí por clubes menores, e aí eu acho que a partir dos 22 anos ali, quando ele tá no Souza da Paraíba, é que começa a atuar um pouco mais, né? Passa por Afogado, Nacional, o próprio Maranhão, com pouca rodagem nesse ano de 2024 pelo Maranhão, mas depois vai pro Iguatu, e aí no Iguatu ele joga a Série D, né? Joga o Campeonato Cearense também, tem um pouquinho mais de rodagem também nesse ano. Jogou o Campeonato Goiano pelo Grêmio Anápolis, né? Antes de ter ido pro Souza, porque também jogou a quarta divisão, né, a Série D pelo Souza, e aí pelo América do Rio Grande do Norte, aí sim, né, rodou bastante, jogou a Copa do Brasil, jogou a Série D também, toda aí, foi titular lá no América, jogou o campeonato, o Potiguar, então, enfim, talvez tenha sido aí o 2024, 2025 os anos com um pouco mais de relevância para ele aí do que a gente pode dizer. Vamos esperar, não é uma grande contratação não, muito pelo contrário, até porque por estar lá na Piruada, né, ou seja, eles não fizeram grandes investimentos, essa é a grande verdade, né, estavam bem rasteiro ali os investimentos deles, né? Porque nem pode trazer muita coisa. E acabou nem lá ficando. Enfim, seja bem-vindo aí, Herbert. Espero que consiga colaborar em alguma coisa, ajudar de alguma maneira. Só não consegui descobrir a cidade natal dele, né? Então, se o Ortiz conseguir trazer aí, ou se já trouxe nesse momento que estou gravando, ótimo, porque eu não consegui descobrir a cidade natal dele. Joga pela esquerda, destro de natureza. Ortiz, outro assunto rápido, né? A Guarani vai ficar entre a cruz e a espada a partir de agora, né? Porque a gente se coloca numa condição aí com 5 pontos, meio de tabela nesse momento, 5 pontos.
com 4 rodadas. Muito provavelmente quem terminar com 10 pontos vai ser meio de tabela, ou seja, se a gente dobrar a aposta aí dos 5 que o Guarani fez em 4 jogos, se fizer mais 5 em 4 jogos, espero que seja muito mais que isso, claro, mas se fizer mais 5 é 10, e aí 10 seria meio de tabela, muito possivelmente não consegue a classificação, deve ficar na porta ali. Só que a gente fica entre a cruz e a espada, Ortiz, por quê? Porque a gente tem atrás da gente ali, né, em ordem, Botafogo, Primavera, Mirassol, Velo Clube, São Paulo e os 2 na zona de rebaixamento, Noroeste e a Lanterna. Bom, a Lanterninha eu vou tirar fora da conversa, porque assim, se não vencer o Noroeste na próxima rodada dentro de casa, já pode fechar o caixão, né? Vai ter pelo menos um time aí de grande investimento pela frente, vai ter muita dificuldade de fazer alguma coisa, mas daí é problema deles lá. Só que a gente fica entre a cruz e a espada pelo seguinte, Notícia, e agora? A gente torce para os times que estão na nossa frente para frear os times que estão lá atrás, né, para não deixar com que os times ultrapassem o Guarani, pensando única e exclusivamente em um campeonato de permanência, ou a gente começa a torcer para os times que estão atrás da gente, vencer os times que estão na frente, ou tirar ponto dos times que estão na frente, para que o Guarani consiga avançar e ganhar posições e pensar na classificação. Por exemplo, São Bernardo e Mirassol. São Bernardo é um time com 7 pontos, o Guarani poderia passar ele, de repente, se o São Bernardo tropeçar na rodada e o Guarani vencer, o Guarani passa o São Bernardo. Só que logo atrás vem o Mirassol. Apesar de que eu acho que o Mirassol vai fazer um campeonato no mínimo seguro, né? Se perder o começo aí, se não conseguir a classificação, no mínimo faz seguro, mas ainda assim, né? É um time que tá atrás da gente. Palmeiras São Paulo, não sei se conta muito, porque o Palmeiras acho que vai se classificar de qualquer maneira e o São Paulo não vai ser rebaixado, né? Vai escapar em algum momento. Mas tem também o Santos e o Bragantino, a mesma situação, né? O Santos é o primeiro time logo à frente da gente ali, é o primeiro time, inclusive, né? O 8º colocado, a gente tá em 9º. Capivariano com o Primavera. O Capivariano é o 5º colocado. O Primavera já tá atrás da gente já. O 11º com a não, agora tá com 4 pontos, né, o Primavera, mas também, se de repente conseguir uma vitória, pode ultrapassar o Guarani. Novo Horizontino e Botafogo, a mesma situação, apesar de que o Novo Horizontino eu coloco no mesmo patamar do Palmeiras, vai se classificar, independente do que aconteça. Velo Clube e Corinthians, olha, o Corinthians é um time na frente, o Velo Clube tá logo atrás com 4, tá? É um time que pode passar o Guarani, e o Corinthians, se tropeçar por um outro lado, o Guarani pode passar o Corinthians. E aí tem, lógico, obviamente, o Guarani contra a própria Portuguesa, aí é um time que tá numa situação um pouco melhor que a gente, com 6 pontos na 6ª posição, mas obviamente que o Guarani tem que tentar ganhar para passar. E aí eu fico nessa dúvida, Ortiz, e agora? Para quem que a gente torce, hein? Vamos partir pros empates, torcer sempre para dar empate, pelo menos ninguém cresce, ou seja, quem tá atrás não aumenta muito a sua pontuação e quem tá na frente também não consegue se descolar. Talvez seja essa a melhor opção, né? Mas a Guarani se colocou numa situação aí que fica na dúvida nesse momento. Aí se conseguir uma vitória contra a Portuguesa, que é um time muito duro, né? A gente vai falar sobre ele na segunda-feira, mas se conseguir uma vitória contra a Portuguesa, aí as coisas podem mudar um pouco, aí com 8 pontos já fica praticamente livre de qualquer chance de rebaixamento, né? Ainda não matematicamente, mas fica muito próximo disso. E possivelmente a gente muda um pouco essa expectativa e começa a olhar apenas e tão somente para cima. Por último, Ortiz, muito rapidamente, Elvis, possibilidade de vir ou não. Ortiz, eu só queria lembrar uma coisa para a torcida do Guarani, tá bom? Eu tô vendo muita gente empolgada aí por redes sociais, eu não vou jogar água e chope de ninguém, não vou me aprofundar muito no assunto, porque eu não faço a menor ideia se o Elvis pode vir ou não. Eu só queria lembrar um único detalhe, o Elvis, na piruada, ele joga de uma maneira. Ele tem total liberdade, ele é um cara que ele não marca zagueiro, ele não recompõe linha de 4 no meio campo, ele simplesmente fica lá na frente do lado do centroavante. Quando você faz um 4-5-1 defensivo, ele é o 1, ele é o cara que fica mais espetado lá na frente, ele não volta para recompor, né? Ele não corre atrás de volante, ele não corre atrás de zagueiro, ele é um jogador que joga livre, com liberdade para poder procurar espaço para receber essa bola e com um toque na bola deixar alguém na cara do gol, tentar dar uma assistência, tentar dar o contrapasse, né? Ou seja, o passe para a assistência. É disso que funciona lá o Elvis e, obviamente, na bola parada que ele vai muito bem, a gente sabe disso, né? O escanteio dele é muito bom, a falta dele é muito boa, mas basicamente as faltas laterais dele são excelentes, a gente já tomou o gol, inclusive, assim. Basicamente, ele é um jogador que joga sem função tática em campo. O negócio dele é criar, apenas tão somente criar. Achar espaço nas costas dos volantes, receber a bola e criar. Então, pensem bem aí se é um modelo de jogo, por exemplo, que o Matheus Costa costuma usar, né? Se ele dá esse tipo de liberdade para os meias e, principalmente, pensem se o Isaac e o Diego Torres tivessem esse tipo de liberdade, como eles poderiam estar rendendo, se eles estariam rendendo melhor ou não, tá?
Não estou fazendo insinuação nenhuma, só deixo para você, torcedor, aí, se perguntar e se responder sobre essas possibilidades. Legal, meu irmão? Grande abraço, Ortiz, fica com Deus. Fiquem com Deus, amigos da Rádio Planeta Guarani. Valeu! Guarani! Valeu, Beto, valeu muito. E olha que legal, né? O que eu acho legal da nossa equipe é isso, né? A gente pensa muito parecido, porque eu faço um comentário sobre o Elvis muito antes de ouvir o seu áudio, idêntico ao seu, né? Um jogador que joga sem função tática, né? O Matheus Costa não me parece afeito a ter um jogador, a montar um esquema de jogo para um único jogador, e foi assim que o Elvis se fez na Piruada nos últimos anos, né? O jogo todo da Piruada passava em torno dele, girava em torno dele, né? O Guarani não tem isso. E fiz a mesma ponderação, né? Será que o Diego Torres, por exemplo, não poderia render mais? Tá devendo muito o Diego Torres, né? Mas a gente já viu o cara jogar futebol, né? Em outros momentos, né? Cara, você me fez a única pergunta aí que eu não consigo responder sobre o Herbert. Pelo que eu ouvi é Herbert, viu? De onde ele veio. Mas acho que ele é do Ceará. Tá? Acho que ele é do Ceará. Por quê? Porque ele tem uma passagem pela base do Ceará e ele começa na base num time lá do Ceará. Tá? Até perdi o nome do time aqui agora, numa matéria que encontrei no portal Tribuna do Norte, né? Falando da passagem dele lá pelo América e tal. Descobri que ele fez base no Ceará, né? E que tem uma passagem também pelo São Bernardo, Beto Toledo. Seria isso coincidência? Ele tem uma passagem pelo São Bernardo, mas acho que não ainda sobre gestão do Roberto Graziano. Acho uma mera coincidência nesse momento, tá? Eu esperava para o Guarani contratações de mais peso, né? Principalmente perto dessa virada de chave aí que todo mundo está prometendo para o Guarani, né? Com esse negócio de SAF, né? Um jogador que tem talvez na boa observação, e vou repetir, eu me lembro muito, Beto, dessa declaração do Farney. Talvez você se lembre também quando eu citar o detalhe, né? Ele fala assim, tem gente lá que entende de futebol, porque eu estava observando um jogador da Série D e quando eu fui fazer a proposta ele já tinha fechado lá e se apresentou lá e tal, então tem gente lá que conhece de futebol. Você há de se lembrar dessa declaração. Ele estava falando exatamente sobre o Herbert, né? Que jogou a Série D lá pelo América de Natal, né? Na última temporada. Acho mais um que a gente vai ter que pagar para ver, né? Mais um aí que a gente vai ter que pagar para ver, né? Não sei, cara, jogar no Guarani às vezes pede uma casca um pouco maior, né, Beto? E nesse momento, né, do Guarani prometendo essa virada de chave aí, de fato, né, mudar de patamar e tudo mais, eu não sei, cara, mas boa sorte para ele não tem culpa de ser contratado, né? Eu espero que ele jogue bem se tiver oportunidades, né? Por exemplo, entre o Herbert e o Ryuta eu já conheço. Talvez eu pedisse uma oportunidade a mais para o Ryuta, né? E vambora, né? Portuguesa, time encardido, jogou bem contra o São Paulo, dentro da proposta de jogo da Portuguesa. Tem o Fábio Matias, que eu conheço pessoalmente. Fábio foi meu amigo por muitos anos, né? Hoje a gente não tem mais nenhum tipo de convivência, mas foi uma pessoa próxima quando trabalhou no projeto Bugrinho do Guarani. A gente conversava muito sobre futebol, sei dos conceitos de jogo dele, né? A Portuguesa é um time que vai exigir mais do Guarani. E sobre os resultados aí, Beto, eu continuo cravando o empate, cara. Vamos torcer muito primeiro pelas vitórias do Guarani, porque o Guarani só se faz vencendo jogos, né? Não adianta a gente secar o adversário e o Guarani não fazer a sua parte. Rodada começa amanhã já com jogos, né? Tem jogos no domingo e a gente encerra a rodada de novo, né? E tal. Eu vou torcer sempre pelo empate, porque o empate segura 2 times, né? Vou sempre torcer pelo empate e por uma vitória do Guarani, cara. Vamos embora. Não vou torcer para ninguém ganhar de ninguém para ajudar nós não, porque o campeonato é curto demais. Uma vitória de um outro time pode custar caro pra gente lá na frente, né? Então não vou torcer para ninguém ganhar não. O campeonato é curtinho demais, cara. Essa fórmula de disputa é meio doida, né, Beto? Um abraço, viu, meu irmão? Vamos juntos, seguimos juntos. Segunda-feira já tem jogo, né? Vamos encerrar aqui falando um pouquinho desse jogo contra o Vela, um pouquinho sobre a Portuguesa, um pouquinho sobre a situação atual do Guarani, um pouquinho sobre o Guarani que chega agora à 9ª colocação, né? Com 5 pontos. Uma vitória leva o Guarani quase que para o G4, para o G8, perdão, né? Então, o Guarani com uma vitória bate nas portas do G8, né? É um campeonato maluco, esse campeonato de 8 rodadas aí montado pela Federação Paulista, né? Vamos aprender, né, a viver esse campeonato. Um abraço, Beto, obrigado, viu? Obrigado. Esse foi o Beto Toledo, tá aqui sempre com a gente, faz as jornadas também, tá? Vambora. Vem ouvir o jogo na Rádio Planeta Guarani, você aí que não ouve, acompanha o nosso trabalho, cara, você vai gostar. A gente dá umas cornetadas boas, a gente torce muito durante o jogo, a gente
discute entre nós mesmos ali e tal, e vambora, sempre pensando no bem do Guarani, vamos junto, vambora. Rodrigo do Jambeiro, aqui no nosso WhatsApp, boa noite Ortiz e amigos planeteiros, passando para dizer que eu tô na escuta, obrigado Rodrigo. E o Gordinho vem para a Série C e Copa do Brasil, abraço. Gente, eu não sei, eu respondo a mesma pergunta 30 vezes, eu não sei. Eu não gostaria, mas eu não sei. Quem sou eu, né, para decidir, né? Fala Ortiz, fala Beto, é o Ricardo. Fala Ricardo do Miriam, um abraço para você. O camisa 10 e o camisa 20 são meia boca. Não sei se o ex-perua vai descer pro brinco, mas ele mesmo fora de forma põe esses dois no bolso. Então, Ricardo, põe esses dois no bolso jogando do jeito que jogou na piruada, né? Imagina ele fazendo marcação em cima de jogador, fazendo recomposição, ou vindo buscar a bola no pé do volante. Será que ele vai render do mesmo jeito? O Matheus Costa consegue, ou o treinador que estiver à frente do Guarani vai montar um esquema de jogo apenas para ele? Nós conhecemos ele jogando na piruada, conhecemos ele jogando no Goiás, conhecemos ele jogando no Cuiabá, mas aí ele era mais jovem, né, e estava mais magro também, né, e tal. Eu investiria num outro jogador, um jogador que tivesse mais ambições ainda como atleta, tá? Mas respeito muito a sua opinião, e já destaquei aqui, ele com a bola nos pés é um bom jogador. É um jogador diferente. Ele na bola parada é um bom jogador. É um jogador diferente. Tá bom? Mas sempre respeitando a opinião de todo mundo. Voltando aqui para o nosso chat, para a gente terminar o programa, o Fernando Bugrino Feiticeiro disse que o treinador participou da montagem do elenco. Disse isso também, né, Fernando? O Ricardo Araújo, o Kevin tem que ser titular. Não acho, Ricardo. Não acho. Acho que ele tem que ganhar tempo de jogo para depois pleitear uma titularidade. Tá? Mas respeito também. O jogo dele ontem já mostra, né? Ontem muita gente se decepcionou, eu não, porque o jogador dessa idade vai oscilar ainda, tá? O Marcinho Carvalho, estou gostando muito do lateral direito Kevin e do Matheus Anjos, ambos do Primavera, que já jogaram aqui. Eu falaria com o Nenezini para usar esses dois na Série C, se possível, o Poveda. O Poveda já está negociado com o futebol do exterior. Todos os 3 jogadores que você cita são do Nenezini mesmo, de fato. Tanto o Poveda, quanto o Kevin, quanto o Matheus Anjos. O Matheus Anjos cresceu. Se eu tivesse que escolher um meia, muita gente vai me xingar. Não é o nível de jogador também que eu gostaria de ter no investimento, tá? Mas se eu tivesse que escolher entre Elvis e Poveda, nesse momento, entre Elvis e Matheus Anjos, eu traria o Matheus Anjos, tá? Ou o Fernandinho, que também tá jogando bem lá. Fernandinho não, Renatinho, né? Que tá jogando bem lá. Renatinho passou pelo Guarani, lembram dele? O Kevin, não acho. E o Fernando, o Bugrino Feiticeiro, já diz que tem muito time da Série B interessado em vários jogadores do Primavera. Não só da Série B, Fernando, mas essa é a receita do Primavera. Na temporada passada tinha jogador do Primavera jogando até a Série A. Tinha jogador do Primavera jogando Campeonato Mundial de Clubes, Copa do Mundo de Clubes, lá pelo Fluminense, tá? O Primavera não tem calendário no segundo semestre. O calendário dele é Copa Paulista no segundo semestre, tá? Mais um aqui, o Fábio Luiz Alves, boa sorte ao Herbert, jogador contratado. Espero que ele vá bem. Apesar de não o conhecer, espero que ele vá bem, né? Espero muito que ele vá bem no Guarani, viu? Fernando pede likes, dá like aí, pessoal. Vamos fortalecer o canal, 234 visualizações, gostei de ver, mais visualizações do que eu esperava, mas não sei como é que tá os likes aí, deve estar fraquinho, o Fernando tá pedindo. Dá like aí, pô, vambora. Rodrigo Figueira, Ortiz, acho que o Fernandão, ex das peruas, agora pode falar o nome dele, meu Rodrigo, agora ele não é mais perua, né? Já tem até um processo aí, deve levar a perua às falências, né? A falência, né? O Fernandão, ex das peruas, seria bem-vindo se realmente ele vier para jogar bola. Agora, se for para enganar, pode passar longe do brinco. Ele tem características que nós não temos no nosso elenco, né? Nós não temos um meia com as características dele no elenco. Mas, repito, a mesma pergunta que eu já fiz e que o Beto fez agora no comentário dele. O nosso treinador atual montaria um sistema de jogo para ele, ou girando ao redor dele? Não vejo. Já imagina, tendo que fazer ele voltar para marcar lá. Ele marcando saída de bola do adversário, ele dando combate, ele subindo linha. Ele não consegue, né? Não sei, cara. Não sei nem se é para enganar ou para jogar bola. Alan Chagas, boa noite, pessoal. Para a sequência dos campeonatos, urgentemente precisamos de um segundo volante que consiga fazer transição da defesa ao ataque, estilo Rodrigo Andrade, Richard Rios, e é muito chutão hoje.
Aí eu assino embaixo, cara. O Rodrigo Andrade cairia como uma luva no Guarani. Desse eu sinto falta. O Richard Rios, óbvio, não dá nem para sonhar mais, né? Mas o Rodrigo Andrade, sim, é um jogador que eu gosto. Gosto e gosto bastante. Tá? Gosto e gosto bastante. Fabiano Ruivo, a montagem mais fraca de elenco foi no meio-campo. O Guarani fica pouco com a bola, que não chega ao centroavante, nenhuma criatividade. Mas aí não é o meio, né? Aí é a beirada que vai chegar pro centroavante, né? Mas o nosso meio é fraco mesmo. Nosso meio-campo não participa do jogo, Fabiano. Concordo totalmente com você. E nós falamos isso durante a montagem do elenco, tá? Falamos bastante sobre isso. O pessoal fala muito, o Ralf tem que jogar. Não sei. O Ralf tem que jogar? Eu não sei. Não consigo ver no Ralf a solução. Pode ser um jogador importante em pedaços de jogo, mas um cara de 41, vai fazer 42 daqui a poucos dias. Não sei se tem pulmão ainda para isso, né? Talvez ele ajude no extracampo, no vestiário, passando orientações ali para os companheiros, para os mais jovens, né, e tal. Mas o nosso meio-campo, para mim, é fraquíssimo. Não participa do jogo. Alan Chagas, de volta a uma dúvida: o contrato do Diego Torres até o meio do ano ou fim desse ano? Caso seja meio do ano, não renovaria para trazer outro. Final do ano. Quando ele foi contratado até o final de 2026. Tá? Então, fala-se interesse de outros clubes nele. Tá? Fala-se interesse de outros clubes nele. Mas contrato ele tem com o Guarani até o final de 2026. O Moacir Paranhos, perdão. Amanhã não sei se torce pelo primeiro ponto das Chitas ou Vitória no Noroeste. Empate, né? Primeiro ponto das Chitas. Mas se o Noroeste ganhar, não vou achar ruim também, não. Bora. Marcelo Aguilhari, concordo com o Beto. Será que se der liberdade para o Diego ou para o Isaac, como o Elvis jogava na piruada, não melhoraria suas performances? Então, mesma observação que eu tinha feito também, né? Ele precisa de um esquema formado para ele, né? Precisa de um esquema de jogo formado para ele. E eu não vejo ninguém no Guarani disposto a montar um esquema para ele. O Guarani não monta esquema para centroavante, não monta esquema para atacante de beirada, não monta esquema para meia. O Guarani não consegue, né, nos últimos anos, montar um esquema de jogo para um jogador determinado, né? E talvez, né? O Diego Torres está devendo pra cacete, mas talvez o Diego Torres, tendo um esquema de jogo montado para ele, renda mais. Vai saber, né? E aí a gente está contratando um cara, ele ganha 150 pau por mês na piruada, a gente viu lá, teve acesso ao salário dele. Se vier pro Guarani, deve vir ganhando o mesmo salário, né? Eu acho caro. Acho caro, viu? Ô, Fernandão, Fernando Pereira da Silva, minha referência, meu mestre, parabéns pelo programa, um abraço, Ortiz. 2 abraços pra você, Fernandão. Troquei o PDF hoje lá, tá? Dos títulos do Guarani e tal. Tinha um errinho numa data lá. Fernando me mandou prontamente. Ortiz, troca lá, porque tem. Parabéns pelo seu trabalho, viu, cara? A gente deve essa história do Guarani a você. Senão nem ela nós contaríamos direito hoje, né? E quem sabe um dia a gente só tem história pra contar, né, Fernando? Quem sabe, né? Um abraço, viu, meu irmão? Obrigado por estar acompanhando aí. Tamo junto. Moacir Paranhos. Outra coisa, sabe quem é o empresário do Elvis? Não sei. Não sei nem se ele tem, eu acho até que ele não tem, tá, Moacir? Acho até que ele não tem, porque eu lembro que quando ele negociou com a piruada, o então presidente Bugrino lá deles foi lá na cidade dele buscar, conversou direto com ele, acertou o contrato ali e tal, tá? Não sei nem se ele tem empresário, viu? César Prado, Ortiz, o que você acha do Elvis no Bugrão? Não sei se ia resolver nosso problema, mas ia ser engraçado ver a cara das Chitas. Ia ser engraçado ver a cara da Chita, César. Isso ia, né? Aliás, tenho ouvido a imprensa assim, né? O torcedor piruístico mandando mensagem para a imprensa desdenhando do Elvis, né, cara? O cara até ontem era Elvis mais 10, né? Agora o Elvis não presta mais, né? Tem um outro que fala assim, que papelão do Elvis. Pô, papelão é o cara que não paga o salário dele, né, velho? Papelão é você querer que o jogador jogue sem salário, né? Eu até mandei alguns recados para eles na Série C. Entrega o derby pro Guarani, pô. Vocês já subiram mesmo, né? Entrega o derby pro Guarani, sobe os 2, né? Se vão ser campeão, vocês vão valorizar esse conceito de trabalho pobre, horroroso, que não paga salário, né? Vocês vão estar fortalecendo o errado. Foram querer ser campeão, deu nisso, né? Medalha, teve até um deles que falou, medalha não põe comida na mesa, né? Medalha não paga boleto. Agora, corre atrás, né, velho? Mas ia ser engraçado mesmo ver a cara deles, viu, César? Um abraço. O Fernando Bugrino Feiticeiro pergunta se o Luan Dias de volta não seria. Eu não gostava do Luan Dias, tá? O Luan Dias tá na Coreia, se eu não me engano, né? Não tá mais nem no Brasil. É o Luan Dias ex-Água Santa, né? Que jogou aqui ano retrasado, se eu não me engano, né?
Eu não traria, eu não gosto dele. Eu acho ele muito parecido com o Isaac. É mais um jogador que dorme em bons pedaços de jogos, tá? Ele aparece, né, e tal, e depois desaparece, tá? Eu não traria. Eu acho que dá para buscar um meia mais interessante do que ele aí, tá? Eu particularmente não traria. Vamos aguardar, né? Dá para buscar coisa melhor. Nós não precisamos virar SAF para contratar o Elvis, né? E sem desmerecer o Elvis, mas não precisamos virar SAF para contratar o Elvis, né, gente? Quando se fala em virar SAF, mudar o patamar do Guarani, não é essa contratação que muda o patamar do Guarani, né? Cá entre nós, tá? Com todo o veneno que eu tenho, estou tentando poupá-los desse veneno, né? Bora. Pessoal, agora é o seguinte, cara, não tem mais muito o que falar, né? O Guarani ganhou do Velo ontem, legal, uma vitória que valeu pelos 3 pontos, não pelo futebol. Futebol assustador do Guarani. Kaique França, muito obrigado, meu amigo, você é monstro, cara. Continue assim, represente a camisa do Guarani. Seja esse cara diferente, a torcida do Guarani tem tudo para te transformar num ídolo, viu? Eu falei ontem na rádio, repito hoje aqui. O Kaique França tem tudo para ter no Guarani o maior clube de referência da sua carreira. Conduza o Guarani ao acesso para a Série B, permaneça no Guarani pelo projeto, né, buscando um acesso para a Série A, faça grandes partidas, leve o Guarani a grandes fases de Campeonato Paulista, você vai se tornar ídolo, tá, no Guarani Futebol Clube. Você está jogando agora sim para a maior torcida do interior do Brasil. E é uma torcida carente de grandes goleiros, viu, cara? Obrigado, viu? Obrigado mesmo, viu? O Fernando Bugrino Feiticeiro, goleirão, Kaique França, goleiraço, cara. Goleiraço. E deixei aí no vídeo dos melhores momentos, né? A torcida cantando o nome dele ali, né? No fundo e tal, né? Muito legal. Cara, você tem tudo para virar ídolo. Então continue assim. Jogadores do Guarani, façam igual ele. Deem o seu melhor, desempenhem o seu melhor. E depois, quando for dar entrevista, não tem eu na entrevista, como ele deu lá, né? É pro grupo, é pra minha família, é para todos nós, né? Eu tô aqui para ajudar. Então, vamos junto, vamos nessa. Matheus, aprende, cresce, varia. Olha jogadores que para você tem uma determinada função, mas que podem fazer outra. Isso pode te ajudar. O torcedor do Guarani está doido para se encantar com esse time. O torcedor do Guarani quer ser feliz. Ele quer ser feliz, cara. Para ser feliz ele precisa de um pouquinho mais. Tá? Foi uma vitória? Foi importante. A primeira vitória, 3 pontos, ótimo, legal. Maravilhoso, 3 pontos, maravilhoso. Mas precisamos de mais. Né? Nós vamos ter adversários mais fortes agora na sequência. Tá? Portuguesa é mais forte que o Velo Clube. A Piruada não é. Mas tem que jogar, tem que ganhar. E respeitar a Piruada é fazer quantos gols puder fazer no jogo. Né? Só daqui a 2 partidas, claro. Botafogo, mesmo nível. Mesmo nível nosso até. Tá com a mesma pontuação que a gente. Jogos duros, jogos ruins de assistir também, os jogos do Botafogo. Então, equipara. E termina com o Palmeiras, né? Vambora e vamos torcer junto, tá bom? O Ricardo Barbosa, Regis para a Série C não seria uma boa... Ricardo, já comentei infinitas vezes sobre esse tema. Obrigado, meu irmão. Obrigado mesmo, de coração, pela mensagem, tá? Eu acho ele um jogador que o Guarani não tem no elenco, mas... Pelo que se cria de expectativa aí, você acha que esse é o jogador ideal? Não sei. Tá? E fica isso também, né? O Guarani está interessado no Regis, Aí depois vem a manchete lá assim, né? Guarani perde Elvis, para tal time, né? O Regis, nossa, você perguntou do Regis, eu confundi com o Elvis. Não, eu não traria o Regis para a Série C, não. Perdão, eu que me confundi aqui. Eu estou tão bitolado com o Elvis, cara, perdão. Eu não traria o Regis para a Série C, não. Eu acho que o círculo do Regis no Guarani já terminou. E terminou muito mal, né? Lá em 2023, com a passagem dele, viu? Não traria, não. De verdade, tá? Acho que é um cara, assim, que perdeu o bom futebol, né? Não sei, tá? Matheus Friso é caro, mas Passaf não, né? Passaf não. É o maior jogador, a maior contratação da história do Novo Horizontino, Fernando. Um abraço, meu irmão. E aí, tá, cara, converteu o Passaf, aí eu passo a endossar as suas sugestões, viu? Porque aí eu cobro um Guarani num outro patamar. Tá bom? Vambora, então. Segunda-feira, Rádio Web Planeta Guarani transmitindo o jogo ao vivo. O jogo é às 8, 7h20 a gente tá no ar, tá bom? 7h20, vai lá no Rádiosnet, procura a Rádio Planeta Guarani, vamos junto, vamos torcer muito pro Guarani ganhar esse jogo. O Guarani precisa dessa vitória. E se ganhar, entra no G8, né? Que é o nosso objetivo nessa competição.
Abre distância lá do Z4, do Z2, perdão, e encosta no G8, ou entra, né? Entra no G8, né? Vamos para mais um aqui, chegaram pequenas mensagens. O Alan Chagas, Matheus Friso acertou com a Coreia. Então. Mas foi a contratação mais cara do Novo Horizontino, né, Alan? O César Prado, Ortiz, você não acha que jogar com 3 zagueiros acerta a casinha? Acho e defendo isso, inclusive. Tá? Acho e defendo isso, inclusive. Eu tenho um comentário, o César, na nossa programação. Eu digo que toda vez que o Guarani joga com 3 atacantes, o Guarani está desperdiçando um jogador titular. Tá? Eu falo muito isso na rádio, tá bom? Abraço, meu irmão, vamos junto e vamos torcer. Segunda-feira tem Bugre Online, 12h30, vem pro Bugre Online também, vamos junto. 12h30 tem Bugre Online, a gente bate mais um papo, faz um pré-jogo ali, fala da preparação do Guarani e tal, e vamos embora. Colocar o Ralf na cabeça de área. O Ralf acho que não aguenta um jogo inteiro, viu, César? Mas poderia jogar mais, poderia entrar mais. Entrou num pedaço lá contra o Novo Horizontino, né? Muito obrigado, gente. Vou encerrando aqui 1h35 de programa. Programa solo, tá de bom tamanho, né? 1h35 de programa. A gente bateu um papo sobre o Guarani. Sexta-feira a gente vai estar aqui no YouTube, tá bom? É um jeito de movimentar, né? Movimentar o canal. E você que curte o YouTube, vem pra cá, né? Vê essa cara feia do Ortiz aqui. E, ó, tá faltando dente aqui, tá faltando dente aqui. Tem mais ponto aqui do que o Guarani nos últimos 2 campeonatos somados, viu? Vambora, vamos junto. Vai melhorar, daqui a pouco tá tudo bom. Mais uma semana aí, os dentes estão legais também, a boca já tá cicatrizada e vambora. Vamos torcer. Meu convite para você, vamos torcer pro Guarani. Vitórias não tem preço. Comemorem muito a vitória do Guarani. Lógico, não se acomodem com ela, mas comemorem muito a vitória do Guarani, tá bom? Muito obrigado, gente. Obrigado a você no YouTube, obrigado a você que curtiu aí na Rádio Planeta Guarani, no nosso bom e velho Rádiosnet. Esse foi o Boa Noite Bugrão dessa sexta-feira, hoje foi dia 23 de janeiro, né, de 2026. Seguimos juntos com o Guarani. Vamos torcer muito pro Guarani, vamos querer um Guarani sempre forte, né? Obrigado a todos pela interação, obrigado a você que apenas assistiu ou ouviu, a você que tá numa reprise aí ou tá vendo pelo YouTube fora de hora, obrigado, espero que você tenha gostado, viu? Até a próxima, se Deus permitir. Mas que a próxima seja bem próxima. Valeu, gente! Guarani, com fibra e destemor, a galera